Goiás. O Brigatti era o treinador, Santos era o adversário e a Ponte passou. Fez a semifinal contra a equipe do Palmeiras. Quem sabe desta vez o Brigatti leva de novo a Ponte para uma semifinal e, como disse aqui um ouvinte, né? Quem sabe leva para a decisão da competição para enfrentar a Portuguesa. Aí seria legal, hein? Um jogo em São Paulo, outro em Campinas. E aí a torcida da Ponte poderia comparecer no estádio Moisés Lucarelli. Vem aí, grande jornada esportiva Bandeirantes. É o jogo do Corinthians em toda a rede. Amanhã estaremos de volta às 11h30 no Nossa Área. E às 5 da tarde aqui no Esporte em Debate. Valeu, gente. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Mas a única maneira que você tem de saber se vai ou não pro ar é mandando para cá a sua mensagem de áudio ou de texto. E eu agradeço de coração todos aqueles que mandaram as mensagens. Grande abraço para você. Fique aqui, porque aqui é muito, muito melhor. Tchau. Show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Steel, ofertas especiais Steel. Vá até uma loja Steel e aproveite. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Descontou no Tenda Atacado? Baixe o app e baixe o preço na loja. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão 2024. E Estrela Bet, o brilho não para. Jornada Esportiva Bandeirantes. Boa noite a você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. O microfone da Bandeirantes entra em campo em definitivo aqui direto do 1º de maio em São Bernardo do Campo. Copa do Brasil, segunda fase, aonde a equipe do Corinthians enfrenta o time do São Bernardo. E você vai se ligar do microfone Bandeirantes. Esse jogo é diferente da primeira fase. A primeira fase, o visitante, se empatasse, levava a vaga. Aqui não. Aqui, se tiver empate, teremos penalidades máximas. São Bernardo e Corinthians para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone Bandeirantes. A bola vai rolar já aqui no 1º de maio. A bola rola para São Bernardo e Corinthians e a partir de agora começam a girar os repórteres da Rádio Bandeirantes. O primeiro destaque é do São Bernardo, anfitrião, mandante do jogo, Bruno Miliose. Um abraço para você. Boa noite, Bruno. Fala, Ulisses. Um abraço para você, meu amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite. Fala da equipe do São Bernardo, que em 14 jogos da temporada não repetiu a escalação nenhuma vez e hoje novamente repete os seus 11 titulares, inclusive com mudança. Vai com 3 zagueiros para quem sabe segurar o timão e garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, Ulisses.
O futebol da Bandeirantes traz o destaque agora do Corinthians, o Timão e o Corinthians pro jogo. Boa noite, Pedro Ramiro. Tudo bem, Ulisses? Ótima noite para você, ótima noite ao amigo ligado na Rádio Bandeirantes. O Corinthians eliminado no Campeonato Paulista coloca seu foco 100% no jogo da Copa do Brasil. Afinal, não vai mais atuar em março depois desta partida. Inclusive, vem de um empate diante do Água Santa neste mesmo estádio. Será a terceira vez na temporada que o Timão jogará no estádio 1º de maio. Hoje com novidades, Pedro Raul será titular do Timão, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, a bola vai rolar já para você. Tem Corinthians do lado, São Bernardo do outro, mais uma do São Bernardo, diz aí pro Dubiniosi. A equipe do São Bernardo também eliminada no Campeonato Paulista, mas ficou na bronca, porque teve a quinta melhor campanha com 21 pontos, numa ótima campanha do técnico Márcio Zanardi, que inclusive foi sondado pelo Corinthians na demissão do técnico Mano Menezes, antes de fechar com Antônio Oliveira, por pouco, por conta do regulamento, que o Zanardi não está do outro lado do jogo de hoje na Copa do Brasil, Ulisses. A bola vai rolar já para você, torcedor brasileiro, São Bernardo e Corinthians e São Bernardo. Deixa eu pegar um tequinho aqui do Alexandre Pretzel, eu vou quebrar um pouco o giro dos repórteres aqui. O Zanardi seria uma boa no Corinthians, para o Corinthians e para ele, Pretzel? Eu acho que sim. Claro que isso seria antes do Antônio Oliveira, né? Aquela cláusula da Federação Paulista que o treinador não podia assumir um outro time na mesma divisão. Acho que até uma cláusula interessante, né? Mas ele estava com tudo encaminhado, estava palavrado, mas depois viram que não dava. E ele deixou isso bem claro, que ele está trabalhando para no futuro treinar o Corinthians, sim. Já foi da base do Corinthians, está há 4 anos no São Bernardo e é um treinador que vai fazer carreira, porque ele é trabalhador, ele é estudioso, o São Bernardo é um bom time taticamente e certamente no treinador jovem ele vai estar aí logo no time grande. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tem Corinthians, tem São Bernardo, mais uma do Timão, mais uma do Corinthians, Ramiro. E eu falava há pouco da última vez que o Corinthians jogou no estádio 1º de maio. A primeira nessa temporada foi justamente contra o time do São Bernardo. Era um time completamente diferente. Só pra gente ter noção, Palácios foi titular naquela partida, inclusive única no Corinthians, porque foi naquele jogo que ele se machucou. Matias Rojas também foi titular, hoje nem mais faz parte do elenco. Fausto Vera também foi titular, hoje não está disponível o técnico Antônio Oliveira. Fora o banco de reservas, que era Mano Menezes na área técnica. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, Corinthians e São Bernardo e Corinthians. A bola rola daqui a pouquinho para você, torcedor ouvinte do Brasil. Tem sequência, Copa do Brasil, segunda fase. A bola vai rolar, mais uma do São Bernardo, Milhose. Falar um pouquinho no retrospecto desse confronto recente do futebol paulista. Fundado em 2004, o São Bernardo já enfrentou o Corinthians em 8 oportunidades. Perdeu 4, mas já venceu 3 vezes, além de um empate. E 2 dessas vitórias em sequência aqui no 1º de maio. Esse ano venceu por 1-0 no ano passado o Campeonato Paulista. 2-0, faz tempo que o Timão não vence aqui em São Bernardo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, Corinthians e São Bernardo e Corinthians. A bola vai rolar às 8 horas da noite. A bola rola, a análise, a opinião, o destaque é dele, Alexandre Pretzel. Mais uma vez, Pretzel. Jogo interessante, né? Corinthians e São Bernardo, né, Pretzel? Interessante, eliminatório. Lembrando, se houver empate de decisão nos pênaltis, não tem o VAR. Acho que é um prejuízo para a competição. Você não tem o VAR na primeira e na segunda fase, a partir da terceira tem. Então, realmente, hoje um erro do árbitro que pode acontecer, né? Ser humano, bandeirinha também. E aí não haverá correção. E aí há o prejuízo, né? Você pode cair fora hoje com um pênalti mal marcado ou com a falta da marcação de um pênalti, exatamente isso. Então é uma incoerência gigantesca de uma entidade que de vez em quando ela atrapalha a própria competição que ela organiza. Ponto. O jogo. São Bernardo ganhou do Corinthians no Campeonato Paulista, 1-0. Só que o técnico era o Mano Menezes. Foi o terceiro jogo do Corinthians, terceira rodada, e foi a segunda derrota do Corinthians em 3 jogos. Quer dizer, o Corinthians não estava legal. Não estava legal, o ambiente não estava bom. E aí assumiu o Antônio Oliveira, que pelo menos mudou o cenário do ponto de vista do ânimo, né? Hoje o Corinthians corre até os 100 minutos, sem nenhum problema. Empolgado, forte, motivado, né? Com jogadores muito mais competitivos, melhores fisicamente. Na época do Mano não estava assim. Tanto é que o Corinthians perdeu 5 jogos com o Mano e 1 com o Antônio Oliveira. 6 derrotas em 12 jogos no Paulista. Não dá. Não tem como classificar assim. Então a Copa do Brasil virou a salvação para esse trimestre. Ganhando hoje, o Corinthians vai para a terceira fase, onde daí pode pegar um adversário bem mais fraco com o sorteio. Bem mais fraco. E ao mesmo tempo arruma um pouco das suas finanças, melhorando sua condição financeira. Ponto.
O Corinthians não pode chegar nessa situação, mas é o que temos. É favorito hoje? Não é, porque o São Bernardo é um time bem treinado. Mas dá para ganhar aqui? Dá para ganhar com o Rodrigo Garro, com o Pedro Raul. Então acho que a gente vai ter um jogo bem interessante, um jogo bem ofensivo, com a tua narração, meu caro Ulisses Costa. E os jogadores que estão no departamento médico, qual a situação deles, hein, Pedro Ramiro? Vamos lá, o Palácios já está naquele período de transição, ou seja, ele já está participando de um trotezinho no gramado, um toque na bola e tal, mas ainda deve ficar por pelo menos mais um mês fora. O detalhe e a boa notícia ao torcedor do Corinthians é a volta de Paulinho. O Paulinho está muito próximo de retornar. Ele já tem treinado normalmente no CT Joaquim Grava. Ainda não há uma estimativa de quanto tempo deve levar ainda para ele novamente ter uma oportunidade, afinal foram 7 meses aí de recuperação de uma cirurgia no joelho. Então Paulinho muito próximo. Igor Coronado tá fora da partida de hoje por conta de uma lesão muscular que ele tem no reto femoral. Volta, aliás, próxima virilha ali. Então fica fora também o Igor Coronado para a partida de hoje, Ulisses. Mas previsão de volta, o departamento médico falou alguma coisa? O detalhe é o seguinte, o Corinthians não divulgou o grau da lesão. Havia até uma discussão, o Corinthians tem que divulgar o grau da lesão? Não deve, porque a depender do grau da lesão, se for lesão grau 1, por exemplo, ele pode ficar cerca de 1 semana, 2 semanas a mais fora. Se for uma lesão de grau 3, por exemplo, que seria o último grau, ele ficaria por mais 30 dias fora, pouco mais de um mês aí dessa ausência do Igor Coronado. O Corinthians não divulgou o grau da lesão, então a gente também não sabe quanto tempo que ele vai ficar fora. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O destaque do jornalismo Bandeirantes. Boa noite, Luiz Henrique Luz. Oi, Ulisses. Boa noite para você e para todos. O presidente Lula comandou hoje uma reunião com ministros para debater possíveis estratégias para reduzir o preço dos alimentos no Brasil. Segundo os dados da inflação de fevereiro, os grupos de alimentos e bebidas foram os que mais apresentaram aumento no valor médio. Segundo o IBGE, a alta foi impulsionada pelas temperaturas elevadas do começo do ano e a grande temporada de chuvas, que prejudicam a safra dos produtos. Os ministros não anunciaram nenhuma ação imediata, mas debateram uma linha de crédito mais barata dentro do Plano Safra para aumento de produção de arroz, feijão, trigo e milho. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, obrigado, Pedro Panvecchio, tá lá em Oswaldo Cruz, ligado no microfone Bandeirantes, grande Pedrão, obrigado pelo carinho da sintonia, torcendo pro Timão. O destaque do QG Bandeirantes de Esportes, Marcela Souza, boa noite, Marcela. Boa noite, Ulisses. Na Liga Europa, o West Ham marcou 5 sobre o Freiburg e o Liverpool atropelou o Sparta Braga com 6-1 no placar. Agora, pela Copa do Brasil, o Criciúma vai vencendo o Brasiliense por 1-0, gol de Éder. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, equipe técnica, mesa de São Michel Lopes, central técnica, Betão Rebeque, com Caiane Martins, no Twitter, Alan Marcel Digital, Bruno Puzóvio, Tibaço de Esterna com Daniel Xingote, Rafael Pellegrini, a bola vai rolar já para você, tem Corinthians e São Bernardo e Corinthians pela Copa do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. No futebol é gol, no Sicredi é show. Gol, pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta, é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até patrocínio. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Ofertas para quem entende de jardinagem. Confira as condições especiais que a Steel preparou para você. Garanta sua roçadeira em até 6 vezes sem juros. Aproveite também as lavadoras de alta pressão em 6 vezes sem juros. Vá até uma loja Steel e confira todos os produtos em promoção. Steel, a força para construir histórias. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Palpite grátis está de volta na Estrela Bet. Além de palpite grátis todos os dias, tem bônus por indicação. Saque com a Estrela Bet e variedade de esportes para você brilhar. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com, grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet, jogou, brilhou. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e São Bernardo e Corinthians vão jogar aqui no ABC, no São Bernardo, no 1º de maio. O microfone da Bandeirantes vem para escalar os times para você. Começando pelo São Bernardo, mandante do jogo, manda para o ar Bruno Migliozzi. Escalando o Tigre do ABC, o técnico Márcio Zanardi, que manda a campo o goleiro Alex Alves, o capitão. Na direita, 66, Vitor Ricardo. Esquema de 3 zagueiros, com 3, Helder, 91, Alan Santos e 4, Rafael Foster. Pela esquerda, Arthur Henrique veste a 6. Meio de campo tem 31, Lucas Lima, 23, Wesley Dias. E um trio de ataque, 17, Lucas Tocantins, 11, Matheus Guedes, 88, Silvinho. Tigre do ABC na Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, o banco do time do São Bernardo. Com Júnior Oliveira, Luiz Felipe, Robinson, Hugo Sanches, Davi Gabriel, Rodrigo Souza, Cauê, Raniel, Cauê Jesus, João Ramos e Kaique centroavante. No futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes escala o timão para você. Salve o Corinthians! Ramiro! O Corinthians, que é pura emoção, é felicidade no meu coração, vai a campo escalado com Cássio no gol, que veste a 12, o capitão do time. No setor de defesa,
23 Fagner, a dupla de zaga 3 Félix Torres, Gustavo Henrique veste a 13 e 46 Hugo. O meio de campo de 14 Ranielli, 7 Maicon e 10, hoje com a 10, o novo camisa 10 do Corinthians, Rodrigo Garro. O trio de ataque 36 Wesley, 9 Yuri Alberto e Pedro Raul veste a 20. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, Corinthians e São Bernardo, o banco do timão. Opções para o técnico Antônio Oliveira: Carlos Miguel, Matheus França, Romero, Pedro Henrique e Giovani. Mosquito e ele de volta, Matheus Bidu. Kaká, novidade nesse Corinthians, ao lado de Biro, Breno Bidon, Raul Gustavo e Léo Maná. Quem apita o jogo? Arbitragem catarinense de Braulio da Silva Machado. E quem vem com ele, Ramiro? Auxiliado por Alex dos Santos de Santa Catarina e Thiago Americano. Sabes também de Santa Catarina. O quarto árbitro, Hilbert Estevan. Importante lembrar que não temos o VAR nesta fase da Copa do Brasil. É o futebol, uma pena, uma vergonha isso. Cara, não ter VAR, a competição, porque o regulamento muda, né? Você altera o regulamento de uma parte X da competição. Acho que na terceira fase que tem VAR. Isso, na terceira. Terceira são 2 jogos. Agora é um jogo só. Você altera o regulamento, essa é a verdade, né? Não, e outra, se tem a partir da terceira fase, porque não tem na primeira e na segunda, onde é um jogo só. É uma incoerência gigantesca da CBF, que não quer desembolsar nunca nem um centavo, quer sempre deixar a conta para os clubes, né? Os clubes também aceitam para disputar, fazer o quê? Para ganhar o dinheiro, né? Mas não ter o VAR é um prejuízo absurdo. Muito bem, Pretzel, espero que é de São Bernardo e Corinthians. Na Bandeirantes, Pretzel. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você pegou sol lá no Rio, né? Na tua passagem rápida pelo Rio de Janeiro, né? E os torcedores aqui, todo momento, ó, pediram vídeos. Ó o Thiago ali, ó. Thiago do comercial aqui, ó. Ricardo Capriotti, a nossa equipe. Ele conseguiu ingresso? Ele tinha perguntado, ó. Tá dentro aqui pra assistir, ó. Aí sim. Tá no meio da galera ali, né? Os caras pegando no pé do Ulisses aqui, é. Carrego nas costas, vocês estão fazendo sinal que eu carrego nas costas, é verdade. Muito conteúdo, né? Pior é que é verdade. Estão fazendo sinal aqui, né? Conteúdo absurdo aqui, inclusive nas arquibancadas também. Aqui do estádio 1º de Maio. Agora a gente está esperando um jogo interessante, né? O time do São Bernardo talvez tome a iniciativa. Se tratar de um jogo só por ser uma decisão, eu estou curioso para ver como que vai ser a postura do São Bernardo. Porque é o time que, com o Márcio Zanardi em condições normais, deu para notar até contra o Mirassol no fim de semana, na última rodada do Paulista. O São Bernardo ficou um pouco atrás no início do jogo e depois, a partir da metade do primeiro tempo, foi para cima e ganhou o jogo por 2-0. Hoje, como é um jogo só, talvez até com 3 zagueiros, São Bernardo deu uma segurada. Deixa o Corinthians vir um pouco e saia mais o contra-ataque. Porque um golzinho só, quem largar na frente, evidentemente que fica numa vantagem muito interessante. A obviedade pode até ser, mas pode ser uma estratégia de jogo também. Porque o Corinthians, uma hora vai ganhar do São Bernardo. Perdeu ano passado, perdeu esse ano, nos 2 últimos jogos, mas uma hora vai ganhar. Porque é um time gigante, é um time de recuperação, mas é uma equipe que está mordida. É uma equipe que está doída até pela eliminação do Paulista. Então a resposta tem que vir hoje, porque se cair fora hoje, não é que seja um vexame, mas vai cair assim, vai ser vai ser um cenário de realidade brutal, né? Chegou. Deixando bem claro, meu caro Pedro Ramiro, que o Corinthians vai lutar apenas para pagar títulos nessa temporada. Então, não é que seja obrigação passar pelo São Bernardo, mas tem que passar para faturar mais e para ter mais uma fase de Copa do Brasil, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Contagiante o grito de guerra da fiel torcida corintiana. Para você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Nesse momento, o Corinthians no campo de jogo todo de branco timão. Meias, calções, camisas brancas. O São Bernardo está aí de meias pretas, calções pretos e camisas amarelas do time do São Bernardo. A bola vai rolar para você já já. Vamos à execução do hino nacional brasileiro para você ligado no microfone da Bandeirantes, Corinthians e São Bernardo. São Bernardo e Corinthians para você. A torcida corintiana canta hino nacional do Brasil. Vai começar a segunda fase da Copa do Brasil para São Bernardo e Corinthians já já para você.
oficial da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já para você. De um lado o Corinthians, do outro São Bernardo. São Bernardo meias com um detalhe em preto, amarela. Calções pretos, camisas amarelas. Corinthians todo de branco pro jogo. Meias, calções e camisas de branco. A bola vai rolar já aqui no 1º de maio. Você ligado no microfone Bandeirantes, vem comigo. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se liga, hein, Chigote? youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola vai rolar já. Antes dela rolar, e aí, Alexandre Pretzel. E agora eu vejo o Corinthians todo de branco cumprimentando a arbitragem que vai sofrer hoje. O Braulio Machado é experiente, mas um árbitro que é FIFA como ele, apitar sem o VAR não deve ser muito fácil. O VAR virou uma realidade hoje no mundo e quando você pega uma competição não é fácil. Diga, Ramiro. Uma atualização no Corinthians, a assessoria do Corinthians acaba de atualizar. Maicon não vai jogar, sentiu um desconforto na coxa direita. Maicon sentiu desconforto na coxa direita. No lugar dele, 27, Breno Bidon. Breno Bidon entra com a 27 no Corinthians. E aí o Breno Bidon, que estava no banco de reservas, terá o espaço tomado pelo 32, Matheus Donelli, goleiro do Corinthians. 32, Matheus Donelli, atualização no timão. Muito bem, e aí, Pretzel? Muda muito pro Corinthians? Olha, o Breno Bidon é meia, né? O Maicon é volante, então agora ele põe o time ainda mais ofensivo em campo com a presença do menino. O Breno Bidon é uma revelação da base, é um meia canhoto, 2 meias canhotos. Tô curioso para ver como é que vai trabalhar esse meio campo, com 3 homens na frente. É um Corinthians amplamente ofensivo contra um time mais tático, no caso do São Bernardo. Realmente, a ausência do Maicon é uma pena. Breno Bidon. Muito bem, Breno Bidon no lugar do Maicon. Vai sentir o Corinthians muito, hein, Pretzel? Impressionante, porque, pela lógica, olhando o banco de reservas aqui, o Breno, ele não tem nenhum volante, né? Ele poderia botar o Mateuzinho no meio, ou o Fagner no meio, aí mexeria demais. Ou poderia botar mais um zagueiro, no caso o Kaká. Kaká, mas não tem entrosamento, mas é um bom jogador. Eu entraria com o Kaká. Acho que ficou muito aberto o time do Corinthians. Pode dar certo, aí ele vai ser gênio, mas está correndo risco. Vamos ver o que vai acontecer, né? Corinthians bem aberto pro jogo, só o Corinthians, hein? Maicon estava aquecendo aqui na minha frente. Na nossa frente aqui, sentiu no aquecimento, então. Que coisa, hein? Fez aquele teste antes do jogo, provavelmente, né? Aquele teste no vestiário. Dá uma corridinha aí pra ver, aí sentiu. O Maicon tem se machucado muito, né? É um jogador que realmente tem a cara do Corinthians, é vencedor no Corinthians, mas tem sofrido demais com as lesões. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar para você, torcedor do 20 no Brasil. À direita fica o time do Corinthians, à esquerda fica a equipe do São Bernardo. Vai começar mais um jogo. E as torcidas organizadas do Corinthians não chegaram, hein? A Estopim tá aqui uma faixa. Agora tá chegando a Dragões da Fiel aqui. Camisa 12, torcedor vem chegando aí já em bom número. O torcedor corintiano para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Você ligado no futebol Bandeirantes. A bola vai rolar para você, torcedor brasileiro. Jogadores do Corinthians da sua intermediária abraçados ali. Vão para o seu último detalhe, último aquecimento. A bola vai rolar pela Copa do Brasil para você, torcedor do 20 do Brasil. Na esquerda já está aberto Wesley, a esperança ofensiva do time corintiano com Garro no meio. Vai começar o jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes. O árbitro está lá, alinhando os últimos detalhes para começar o jogo. Torcida corintiana não para de cantar um minuto, torcida corintiana. Na realidade, o 1º de maio virou estádio do Corinthians, hein, Ramiro? Exatamente. Aliás, só um destaque sobre o 1º de maio também. A falta de acessibilidade aqui é sacanagem. Eu estou vendo uma pessoa com deficiência, um cadeirante agora nesse momento, com uma dificuldade enorme de entrar e ficar na arquibancada. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar para você ligado na Bandeirantes. Vai lá ajudar ele, ô Ramiro. Pode sair da reportagem e vai lá ajudar o senhor cidadão. Seria um ato de cidadão, né? Lógico. Sim. Vai lá, tô liberando você, pode ajudar. Vai começar o jogo. Apito o árbitro, toca na bola Silvinho. Ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Você quer emoção? Vem comigo, torcedor do 20 do Brasil, aqui na
A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola, vem para a guarda esquerda, toca por último na bola, vem para afastar, dali toca por último Vitor Ricardo. Lateral para o Timão bater pelo setor de esquerda, campo de defesa. A bola volta pelo campo de retaguarda, está jogando Gustavo Henrique. Ele prende para o time corintiano, abriu jogada para Félix Torres para Wagner. Wagner prende pelo direito do campo de retaguarda para o time do Corinthians, abre a jogada para Garro volta no liga de campo. Solta a jogada na intermediária, ainda campo de defesa, Coutinho. É para Félix Torres abre. Solta a jogada para Gustavo Henrique na esquerda para o toque de bola, Coutinho do Hugo para Gustavo Henrique. Toca a bola o time do Corinthians no campo de defesa para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vem para o lançamento à frente na esquerda para o Wesley. Subiu de cabeça Vitor Ricardo para tirar. É lateral para o Timão bater pelo setor de esquerda, campo de ataque lateral para o Corinthians cobrar. Hugo vem para a cobrança de lateral para o time corintiano. Deu toque de bola Coutinho no setor intermediário. Sai jogando o time do Corinthians. Já domina do seu campo de defesa, compreende o Bidon. Bidon domina, volta a jogada da sua zaga central. Tenta ser jogando com toque de bola de Gustavo Henrique. Prendeu para Félix. Abriu para Wagner pela direita. Wagner vai tentar o passe de bola. Corta o zagueiro, tira. Para volta para Wagner para começar para o time do Corinthians. Tenta o toque de bola para ser jogador do campo de defesa. Domina o time corintiano. Sai jogador do campo de retaguarda. Já prende Gustavo Henrique. Ele prende para o time corintiano pelo meio de campo. Tenta descer contigo no setor intermediário. A abertura vem ser feita à frente do comando de ataque. Tenta o toque de bola. Domina, balança o time do Corinthians. A abertura à frente, o toque de bola. Cochilou Breno Bidon. Chega para tirar o zagueiro. Põe para fora. Lateral na esquerda. Campo de ataque para o time do Corinthians bater. É lateral para Hugo bater para o time corintiano. Comecinho de jogo para você ligado na Bandeirantes. 2 minutos de bola rolando. Corinthians e São Bernardo no 1º de maio em São Bernardo. 0-0. Copa do Brasil, segunda fase. Esse placar leva o jogo para penaltis. A bola volta para o direito do campo de ataque. Vem para o toque de bola. Vem para buscar Yuri Alberto. Ele solta a jogada para Félix, que vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina, vem Garro, tenta o toque de bola pelo setor de direita, viu? Boa bola para Wagner, vem cruzamento na grande área. Yuri Alberto dominou, escapou, bola sobrou na dentro da grande área. Pênalti! Ranieri dominou, puxou, balançou, foi calçado por baixo. Ranieri derrubado na área. Pênalti pro time do Corinthians bater. Chega estranhamente na bola Arthur Henrique. O Corinthians está parado, o jogo está marcado. Penalidade máxima pro time corintiano cobrar aí. Tá caído Ranieri na grande área do time do São Bernardo. E foi um pênalti bobo do Arthur Henrique. Isso porque o Ranieri ia muito provavelmente perder essa bola na linha de fundo. Eu estou em frente ao lance. A impressão que eu tive na velocidade da jogada é que, de fato, o Arthur Henrique chega atrasado no lance e calça Ranieri. Pênalti marcado no início do jogo. Wesley segura para a cobrança, mas muito provavelmente Yuri Alberto nela. A 2:50 de bola, rolando pênalti marcado para o Corinthians. Ranieri no chão na chegada do Arthur Henrique, lateral esquerdo para o time do São Bernardo em cima do árbitro. Vai reclamar, sem o VAR todo mundo vai fazer bolinha e vai reclamar. Eu fico com a opinião do Ramiro. De longe aqui ele pareceu ser calçado, o Ramiro de frente pro lance. Eu fico com a opinião do Pedro Ramiro. Vai haver reclamação em qualquer lance. Agora, sem o VAR e no primeiro lance um pênalti, o Braulio não hesitou. Árbitro FIFA em cima do lance, pênalti. O Corinthians pode largar na frente e tendo já uma grande vantagem. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição Torrado Esportivo no Brasil. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Tá parado o jogo, tá marcado penalidade máxima pro time corintiano bater, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Alguma coisa mais aí, Ramiro, pênalti para o Corinthians. E aí o Corinthians está definindo agora quem vai bater essa penalidade. O Wesley segurou a bola, mas pode ser aquele momento de escancarar e esconder. Agora sim, tá escancarado. Yuri Alberto vem pra cobrança. Timão se prepara e pode abrir o placar no começo do jogo. Você ligado no microfone Bandeirantes. Abras, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É pênalti para o time do Corinthians. Bater Yuri Alberto vem para a cobrança de pênalti para o time corintiano. Comecinho de jogo, pênalti marcado a 2:40. Temos já 2 minutos de paralisação para a cobrança de pênalti. A 2:40, o Braulio marca pênalti para o time do Corinthians em cima de Ranieri. Pênalti cometido pelo Arthur Henrique. É pênalti para o time do Corinthians bater no meio no gol. Tem o goleiro Alex Alves, capitão do time do São Bernardo. Yuri Alberto não toma distância para a cobrança de pênalti para o time do Corinthians, camisa 9. Yuri Alberto se posiciona para bater pênalti para o time corintiano. Ele vai partir para a bola, autorizado pelo árbitro. Yuri Alberto para a cobrança, camisa 9. Alex Alves no meio do gol. Yuri Alberto bateu, colocadinha.
ele bate uma bola rasteira no meio do gol, lenta, ele tira o goleiro do lance, o Alex Alves caiu pro canto direito, ele dá um tapinha na bola, rolou ela pro fundo da rede, Yuri Alberto, na marca de 5 minutos de bola rolando, 5 de bola rolando, primeiro tempo de jogo. São Bernardo 0, Corinthians 1, Yuri Alberto, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Yuri Alberto, essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona à fiel torcida corintiana. Corinthians 1, São Bernardo 0, aqui em São Bernardo, detalhe até o Desair Ramiro. Yuri Alberto pode e deve ser criticado quando merece, mas dizer que não chama a responsabilidade não, porque sempre, mesmo na fase ruim, o camisa 9 do Corinthians chamou a responsa. Artilheiro do Corinthians da temporada, em 12 jogos, 6 gols, bate colocado certeiro em Alex Alves. 1-0 pro Corinthians, Ulisses. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda. Tenda Atacado. É falta para o time do Corinthians ser jogando 1-0 para o time corintiano. Canta a fiel torcida corintiana, sinta o clima aqui no 1º de maio. Timão, domina, recolheu, Yuri Alberto tentou a finta na marcação, afasta o zagueiro, vem pra fazer a falta, o Garro. Tá parado o jogo, Yuri Alberto caindo, o Garro faz falta e vai tomar cartão amarelo. E merecido, um chute um pouco forte do Rodrigo Garro, uma calçada um pouco mais forte em cima do camisa número 23, Wesley Dias, da equipe do São Bernardo. Amarelo, primeiro do jogo para Rodrigo Garro. Tá parado o jogo, amarelado, Garro, merecido, hein, Pretão? Merecido, acabou matando o contra-ataque do time de São Bernardo, e vendo nas imagens aqui, o pênalti é um lance bem duvidoso. Parece que o Arthur Henrique toca no Ranieri, mas a maneira como o Ranieri cai, em nenhum momento houve uma falta com força para derrubá-lo. Então é um pênalti bem duvidoso, sem o VAR fica a interpretação do árbitro. É difícil criticar também, apenas isso. E vem pro toque de bola, tentando ser novamente o time do São Bernardo. Vem pra ganhar, o time do Corinthians ganha a jogada. Bem o Breno Bitão, abriu na esquerda, soltou pra Wesley em velocidade. 1-2 pra marcar, dominou pro setor de ponta, escapou, ficaram 2 no chão. Ele prende o Wesley, domina pro time do Corinthians, abre pro setor de esquerda, deu pra Hugo. Hugo domina, boa bola pra Wesley, vai pro cruzado na área. Tira o zagueiro, vem pra afastar de qualquer maneira dali. Vem pra tirar Helder. Helder tira para a falta com o time do Corinthians, parecendo jogando, mas o árbitro vai parar do jogo. Tá caindo Lucas Lima no campo de jogo. Foi no lance com o Wesley. O Wesley acaba, na sequência de tentar ganhar esta bola, deixando o pé no tornozelo do Lucas, mas ele já está melhor. Bola pro Timão, campo de ataque. No futebol, é gol no Sicredi, é show. O patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Abra sua conta Sicredi. A bola volta do campo de defesa, lateral para o time do Corinthians, bater no árbitro, vai dar bola ao chão para o Timão ser jogando. A abertura vem pelo campo de defesa do time corintiano. A abertura vem com toque de bola de Gustavo Henrique. Gustavo Henrique prende no campo de defesa, soltou para Cássio. Cássio abre o compasso, vai tentar o toque de bola, abre para Félix. Félix domina, tenta buscar a jogada com Fagner. Fagner recolhe para o time do Corinthians, ligou para Garro. Garro dominou, partiu pelo setor de esquerda, deu para Yuri Alberto, bem aberto, escancarado, abertura para Garro, vai para finta, toca o zagueiro dele, faz falta. Tá parado o jogo, meia direita, ataque, a falta pro Corinthians bater e vai pintar cartão amarelo. Tá amarelado 91, o Alan Santos, ele acaba deixando uma enxadada. Na hora que o Rodrigo Garro foi tentar dominar essa bola, ele até bem verdade nas costas ao jogador, que na sequência acerta a trava da chuteira em cima do Rodrigo Garro. Amarelo para o Alan Santos, falta pro Timão, Fagner, lado direito de campo. Bem aplicado também, o Corinthians sai muito bem de trás, viu? O São Bernardo tenta apertar na marcação, mas o Corinthians saiu tocando a bola com naturalidade. É bola para o time do Corinthians bater falta pelo setor de esquerda. Ofertas especiais Estil, roçadeiras, lavadoras, aspirador, ferramentas para jardinagem em até 6 vezes sem juros. É Estil! É bola no campo de ataque, a falta para o time do Corinthians bater pelo setor de direita. 1-0 Timão. Gol marcado de pênalti, Yuri Alberto, pênalti, quem sofreu foi o Ranieri. É falta para o time do Corinthians bater. Na cobrança de falta se posiciona Garro para bater falta para o time corintiano e Fagner. É pela meio direita, vai partir para a bola. Fagner, quem vem para a cobrança, cobrou, levantou na boca do gol, toque de cabeça, vai para fora. Tentou Gustavo Henrique, põe para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do São Bernardo bater. E também subia com ele o Pedro Raul, hein? Exatamente, à frente do próprio Gustavo Henrique, muito próximo dele, o Pedro Raul, com 1,93 m, sobe, coloca esta bola para fora e quase marca o Timão.
Para você ligado no microfone Bandeirantes. E o Matheus Regis veio aqui falar com o técnico do São Bernardo com uma correção aqui, hein? A bola volta do toque de para tenta do time do São Bernardo. Houve a falta, tá parado o jogo, tá marcada a falta para o São Bernardo bater. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido radiador, escolha quem entende do assunto. Para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para Flu, torcedor brasileiro. O tempo não para. A Bandeirantes marca. 11 jogados para você conferir. 11 jogados para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Copa do Brasil. Continua para você. Corinthians vencendo São Bernardo 0 aqui em São Bernardo. 1 pro time corintiano. Yuri Alberto de pênalti. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Marcela. Segundo tempo em Taguatinga pela Copa do Brasil. Brasiliense 0, Criciúma 1, gol de Éder. E vem para o jogo, tentava descer o time do Corinthians. Wesley lança a mão, bola volta no toque de bola com o time do São Bernardo, que tenta descer do campo de ataque. Com o Matheus Regis, tentou partir. Vem Hugo para tirar. Ranieri toca na bola. Ranieri corta a bola, volta novamente no toque de bola de Matheus Regis. Ele abre pelo setor de esquerdo do campo de ataque, tenta o passe de bola. Vem Félix para tirar para o time corintiano. Ele tira na dividida, tenta chegar o time do Corinthians, não consegue. A bola volta para Silvinho, tentou ganhar a jogada, fica no chão, pede a falta. O árbitro volta para Garro, o Garro domina, tenta o passe de bola, não consegue. Voltou para Félix, domina, soltou na ponta, abre a jogada pelo caminho de ataque, solta a jogada o time corintiano para ser jogando. Garro domina para o time do Corinthians, abre para o Yuri Alberto volta para o toque de bola de Fagner do campo de defesa, sai chegando. Peças para o carro, mata o caminhão, é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. A bola volta, Hugo dominou depois da tabela com Breno Bidon, ele prendeu Hugo, tenta o passe de bola, passa muito mal, bola volta com o time do São Bernardo. Já domina do campo de ataque, tenta descer novamente o time do São Bernardo. Bola foi solta pelo setor de meia esquerda, campo de ataque, vai tentar o toque de bola aberto na direita. Tem Lucas Tocantins, abertura para ele, dominou as costas da marcação, vem para o cruzamento, dá o tapa na bola, sai com bola e tudo para a linha de fundo. Se atrapalha o Lucas Tocantins, mas o Hugo deu bobeira, veio na cobertura dele o Breno Bidon. A bola vai para a linha de fundo, o Cássio dá uma bronca no Hugo que errou lá na frente. E aí, Ramiro? E de fato, porque o próprio Hugo perdeu esse lance, né? Deu a bola de graça para o time do São Bernardo. Ele perde o lance na sequência. Tiro de meta para o Corinthians que vence 1-0. Pois não, Pretzel. O Breno Bidon não pode fazer essa cobertura aqui, cara. Ele não marca, não tem característica de marcação. O Lucas Tocantins se atrapalhou todo, mas ele passa voando pelo Breno Bidon e saiu com bola e tudo. Foi um lance perigoso para o São Bernardo. Então a escolha do Antônio Oliveira deixa o time aberto sem a bola aí, ó. E vem para o jogo do Mira, tenta descer novamente o time do São Bernardo, afasta a zaga corintiana. Silvinho tentou cavar a falta, o árbitro mandou seguir. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta para Cássio para Félix. Ele domina do campo de defesa, tenta ser jogando com Fagner. Fagner de primeira, vem para Garro. Ele tentou o domínio, perdeu a bola, vem Félix para tirar. É lateral esquerda, ataque para a equipe do São Bernardo bater. Garro caindo porque tomou a falta, o árbitro não deu. É isso, chegada forte do Wesley Dias por trás, derruba o Garro, sente demais na altura das costas, fala que foi bola, mas de fato, chegada dura do volante do São Bernardo, que tem a posse no campo de ataque, perde por 1-0. O Braulio tá sem o VAR, ele quer deixar o jogo correr, mas essa foi falta em cima do Garro. Errou o Braulio. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. A bola já volta no toque de bola, tenta ser jogando novamente o time do São Bernardo. Abertura nossa zaga central, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, vem para fintar Alan Santos. Perdeu o lance, mas o árbitro para. Marcou a falta para o São Bernardo bater do campo de defesa. Campo de ataque, me desculpe. Falta esquisita marcada agora, porque de fato cai o Alan Santos sozinho na sequência. O Yuri Alberto acaba tocando nele e ele volta agora a bola no campo de defesa do São Bernardo, que tem a posse. 1-0, Timão. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe, eu quero você comigo, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola, tenta descer curtinho pelo setor intermediário. Prende o lance o time do São Bernardo na sua zaga central com o Alan Santos. Ele prende o lance pelo seu campo de defesa, vem para o break, solta a jogada para o Helder. Helder domina pelo campo de retaguarda, ultrapassa a linha de vídeo gramado.
do mascarado Helder. Tenta o toque de bola para Silvinho, vem para ganhar novamente o Wesley. Ele perde para Silvinho, a bola era do Wesley, recolhe pelo campo de defesa. O árbitro técnico corintiano dá uma bronca no Wesley. A bola volta para o direito do campo de ataque, vem cruzamento dentro da grande área para ninguém. A bola vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. É tiro de meta para o time do Corinthians cobrar. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectado com o futuro. A bola volta do campo de defesa, tiro de meta para o Timão bater. Se posiciona para ser jogando o time do Corinthians, vem com Cássio. Cássio vai repor a bola em jogo. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. O tempo do atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Da atacado, a bola volta do campo de ataque, tenta descer, vem pro toque de bola, tenta ganhar novamente o time do Corinthians, Pedro não ganha a jogada, a bola volta para o Wesley, tentou o drible, fica no chão, o árbitro manda seguir, é bola campo de defesa para sair jogando novamente o time do São Bernardo. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, no futebol é gol do Sicredi, achou o patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Abra sua conta Sicredi, parado o jogo, lateral Corinthians esquerda. Após um péssimo lançamento da defesa da equipe do São Bernardo, de novo invertendo seus pontas, Lucas Tocantins e Matheus Regis tentando confundir o Hugo, que está bem na marcação. A bola sai para fora, o Corinthians tem a bola. E vem para o jogo, tenta descer o time do Corinthians, lançamento viria para o Wesley, sobe de cabeça, vem para tocar da bola, tentou Ranieri ganhar o lance, ela volta pelo seu campo de defesa, já domina o time do Corinthians, tenta com Garro, escapou no primeiro, escapou no segundo, vai para o toque de bola, soltou no meio, velocidade, Pedro tentou chegar, não chega. Do gol, tranquilo, sai Alex Alves para fazer a defesa. E a intenção do Garro era de fato importante, porque o Pedro Raul passava na velocidade, só que o Garro já estava sem ângulo, perde a bola e sobe o São Bernardo. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do São Bernardo, vem para tocar, bateu Regis na bola, Cássio sai do gol para fazer a filha de boa defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola foi solta à frente do campo de ataque, tentou Raul chegar, não chega. Vem para o toque de bola, a bola volta no corte, curtindo na intermediária de Silvinho. Ele domina do campo de ataque, vai para o toque de bola para o time do São Bernardo, que desce para a esquerda com Arthur Henrique. Abriu na ponta, soltou o lance à frente, dominou Matheus Regis, ele prende o lance e volta para o meio de campo com o Lucas Lima, prendeu pela direita do campo de ataque, solta para Vitor, recolheu novamente Vitor, Ricardo dominou, balança em frente à marcação no primeiro, prefere voltar a jogar a sai, jogando Coutinho com o Helder prende para Alan Santos já prende no campo de defesa, Rafael pede a jogada, a Vitor vem pelo setor de direita novamente com o Helder domina, parte com a bola, pode bater pro gol, vem pra tabela, levantou no gol, afasta, a zaga corintiana tira, Wesley domina pro time do Corinthians, vem na velocidade, ele faz o break, pode soltar no setor de direita, faz o giro, abriu para Garro abra na ponta, campo de ataque, soltou para Yuri Alberto dominou o comando de ataque, abriu para o Wesley, deu tapa na bola em alta velocidade, tentou descer, a bola escapou, muito forte o toque na bola do Wesley, ela vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para o São Bernardo bater. E quem tá ligado aqui na Bandeirantes ouve os gritos do Antônio Oliveira, a todo instante gritando com o Wesley, dessa vez ele não consegue ficar com a bola. O time do Corinthians fez o gol de pênalti e depois não chegou mais nenhuma vez ao gol do Alex Alves. São Bernardo agora está acalmando os nervos, mas também não consegue romper a linha defensiva de 5 jogadores atrás do Corinthians. Um jogo de meio campo, com muitos erros dos dois lados. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, lateral, direita, defesa, pro time corintiano bater. Ofertas especiais Estil, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros. É Estil Brasil. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer, vem pro toque de bola, Yuri Alberto. É com a jogada pelo setor intermediário. Ele já abre o lance do meio pelo comando de ataque, vem pra frente em cima da marcação no primeiro. Prendeu jogada contigo no setor intermediário, vai pro toque de bola curto no meio de campo, recupera. O São Bernardo para sair jogando no campo de defesa. Manuel Veloso ligado no futebol Bandeirantes. Forte abraço para você, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Félix vem para tirar, tira o lance. A bola volta no setor intermediário, vem para o toque de bola. Garro prendeu jogada curtinha na zaga central. Ele solta para Ranieri abre a jogada no campo de defesa com Gustavo Henrique. Já prende para Hugo levanta no comando de ataque, vai para o toque de bola. O time do Corinthians está jogando contigo, Wesley, abriu para Hugo solta a jogada no setor intermediário, prende o lance, o time do Corinthians tentou a finta, houve a falta. Tá parado o jogo, Pedro Raul tá caído. E se antes o Antônio Oliveira chamava a atenção do Wesley, agora ele parabeniza. E o detalhe que ele tá pedindo a todo instante, o Breno Bidon se aproximando do Wesley. Falta pro Timão, lado esquerdo de campo, sobe o Corinthians.
Você comigo na Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de Panajá, domínio do campo de defesa do time do Corinthians, Santiago Coutinho. 1-0 pro Corinthians, 1-0 Timão. Levantamento vem para Garro, tentou tocar de cabeça na bola, toque errado nela, ela volta, campo de defesa. Com São Bernardo, domina e sai jogando no campo de retaguarda. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido radiador, escolha quem entende do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 21 jogados, 21 primeiro tempo do jogo, girando o placar do campeonato da Copa do Brasil. Continua para você. 0 São Bernardo, 1 pro Corinthians da Bandeirantes, Marcela. Tudo igual no Distrito Federal. Pela Copa do Brasil, o Brasiliense iguala o placar. Tobinha sofre o pênalti e Tarta converte. Agora, Brasiliense 1, Criciúma também 1. Ronaldo Soares ligado, Ademir, José Ezequiel, curtindo o Sonsaço, Bandeirantes, Alucati, obrigado pelo carinho da sintonia. Manuel Veloso, Flávio Pontes, Pedro Doroxi, tá curtindo o Sonsaço, Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de falta. É falta no campo de ataque para o time do São Bernardo, bater para você ligado no futebol Bandeirantes. Com uma amortecedora HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. A bola volta no campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio. Se posiciona bem para a cobrança. Maria Aparecida também tá ligada no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Oi, Kátia. Se posiciona para a cobrança de falta. É falta para o time do São Bernardo bater. Placar de Corinthians e São Bernardo 1-0 para o Timão. Corinthians vence o jogo. Gol de pênalti do Yuri Alberto. Vem levantamento para dentro da grande área. É falta para o time do São Bernardo cobrar. Falta vai ser cobrada. A bola ajeitada na esquerda. Arthur Henrique tentou o levantamento. Ele perde o lance. Vem o Wesley. Dominou, fintou, driblou. Toma a falta. Tá parado o jogo, falta campo de defesa pro Corinthians Batera. Pra matar o contra-ataque do Timão, Arthur Henrique dá com tudo no Wesley, que ia sair livre no campo de ataque. Falta bem marcada, o Timão tem a posse, vence por 1-0. Se defende muito bem o Corinthians. O Ranieri vira um terceiro zagueiro na saída de bola junto com o Torres e com o Gustavo Henrique. Se defende bem o Corinthians. Falta a bola passar mais pelo meio de campo com o Bidon e com o Garro. O Bidon tá tímido no jogo, sem fugir da marcação. Bom jogo do Corinthians até agora com a vitória parcial. Você na Bandeirantes, torcedor brasileiro, vem Cássio para tirar, ele tira, Pedro mata no peito, recolhe pelo campo de defesa, Pedro meteu a mão na bola, vem cá, esse Pedro Raul, quem que é ele, hein? Centroavante, né, Ramiro? Exatamente, centroavante, 27 anos, contratado por 25 milhões de reais do Toluca do México. O valor foi alto, hein, Ulisses? Não, deixa eu falar pra você, eu sei o que ele é, mas ele não joga nada, velho. Já decretou, já? Não, mas não joga nada, não, o cara não consegue dominar a bola. É fazedor de gols, ele não é de tocar, ele é de ficar lá dentro da área pra fazer gol. Pô, então tem que meter ele na área lá, porque a hora que ele sai da área, meu amigo, é uma loucura. O Corinthians tá muito atrás, olha o meio campo, ó, tem um vazio aqui à nossa frente, aqui, ó, tem um buraco Nelson Crivelin tá ligado na Bandeirantes, para a volta com toque para do Mira Fagner, abre a jogada para Félix, Félix rasga, tentou levantamento à frente, a bola sai. Bandeira tá dando saída de bola em lateral para o time do São Bernardo, bater pelo setor de esquerdo no campo de ataque. Do meio do campo da retaguarda, vem pro toque de bola contigo novamente. Obrigado, torcedor. Alô, Fred Piauí, tá ligado no microfone Bandeirantes. Leonildo Santos também curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Audilson Guima, curtindo o som da Bandeirantes. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta descer o time do São Bernardo. A abertura vem pelo campo de defesa. Curtindo com Alex Alves, ele prende o lance no campo de defesa. Você tá ligado na Bandeirantes comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É valendo vaga para a próxima fase, a terceira fase da Copa do Brasil. Timão vence o jogo 1-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima 1-0 para o time do Corinthians. Yuri Alberto de pênalti. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do São Bernardo. E esqueceu a bola, vem no campo de ataque. Ranieri dominou, Yuri Alberto passou do outro lado. Ele dominou, vai pra finta, prende o lance, se levanta, tentou jogar, perdeu a jogada, apertou, ganhou no bate-rebate. A bola volta com o time corintiano, tentou tirar, afasta dali, dá um bico na bola. Vem pra cortar de qualquer
arma, Arthur Henrique põe pra fora, lateral para o Timão, Mbappé pela direita do campo de ataque, lateral para o time do Corinthians, Mbappé pela direita do campo de ataque. Você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, 1-0 para o time do Corinthians, Yuri Alberto fez de pênalti cometido em cima do Ranieri pelo lateral esquerdo, Arthur Henrique. A bola volta para Hugo, ele domina para o time do Corinthians, sai jogando pelo campo de defesa, vai tentar o toque de bola na frente do comando de ataque, recolhe Félix, ele prende para o time corintiano pelo setor de direito do campo de defesa, Garro pede, lançamento vem para Garro já domina, drible, escapa da marcação no primeiro do Lucas Lima, ele prendeu Garro, soltou pelo setor do esquerdo da campo de ataque para o time corintiano, para Hugo abre para Wesley domina para o time Corinthians, vai para a finta em cima da marcação no primeiro, fintou, driblou, levantou na boca do gol, Pedro Raul entrou, tocou! Pedro Raul, aí é o seu lugar, é na área o seu lugar, jogada líder de Wesley pelo setor de esquerda, balançou em cima do marcador, recolheu, cruzou na entrada da pequena área, o goleiro foi sair, ele antecipou e rápido demais o Pedro Raul, toca na bola para meter no fundo da rede, Pedro Raul para fazer o segundo gol do Corinthians no jogo, Corinthians 2, São Bernardo 0, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Pedro Raul, que você proporciona a fiel torcida corintiana, aí é o seu lugar na área, não sai dela, Pedro Raul, fica na área, Pedro Raul, que você guarda, e aí, Ramiro? E ele poderia fincar na área e cantar, parafraseando Arlindo Cruz, o meu lugar. A grande área é o lugar do próprio Pedro Raul. Depois de levantamento na grande área, ele precisou de um tapinha para tirar do zagueiro Helder e fazer o segundo gol dele com a camisa alvinegra. Agora 2 para o Corinthians, 0 para o São Bernardo. E eu perguntando quem era o Pedro Raul. Cadê o Pedro Raul que perdeu todas as bolas no meio de campo? Aí o Prédio, eu falei, é de área. Eu falei, eu sei que ele é centroavante. Vai pra área fazer gol então, porque fora da área é um desastre, hein, Prédio? É isso, ele não é jogador de tabela, jogador de assistência, ele é de finalização, de presença na área, e foi isso. Wesley mais uma vez colocou a bola na área, a defesa parou e o Pedro Raul rápido. Não é um jogador rápido, mas foi rápido, raciocínio rápido, entrando no meio do Helder e no meio do Alex Alves e apenas desviando para fazer 2-0. O Corinthians faz um jogo correto, se defende bem e chegou 2 vezes na área e fez 2 gols. Um pênalti e agora o gol do Pedro Raul. A classificação é encaminhada, o São Bernardo trocou, né? Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com site novo, www.estrelabet.com. Pois não. Ulisses, confirmando troca, mexida. E vem Corinthians pelo setor de esquerda, cabra ataque, Wesley domina a balança em frente à marcação do primeiro, ergueu a cabeça, soltou o bom lance à frente, enfiou no comando, tentou o toque de bola de primeira, Breno Bidon, ele toca errado, bola volta no toque de bola, vem para fazer a falta o Garro. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pro São Bernardo bater do campo de defesa, pois não mexeu o São Bernardo. Confirmando mexida na equipe do São Bernardo, Ulisses, parece que sai o volante, o Wesley Dias, para a entrada do... Não, Lucas Lima. Lucas Lima, isso, sai o 31, Lucas Lima, já confirmou quem entrou. 8, Rodrigo Souza. Rodrigo Souza, o volante. Muito bem, o Rodrigo Souza entrou, e aí, Prétio? Volantão, Lucas Lima se machucou. E claro que o São Bernardo também estava perdendo algumas bolas no meio por causa disso. O Márcio Zanardi demorou para mexer. E agora o Rodrigo Souza, que já chegou a ser titular no Paulistão, jogou na primeira partida contra o Corinthians na fase classificatória e hoje volta ao time. Mas o Corinthians se defende muito bem e ataca de forma tranquila. O São Bernardo não consegue chegar na área do Cássio. A bola volta do toque de bola, tenta descer pelo setor de ponta, afasta da marcação novamente o time do Corinthians para ser jogando. A bola vem para Pedro Raul, capricha Pedro Raul, ele dá o tapa na bola, escapa da marcação no primeiro, soltou para Wesley. Wesley domina para o time do Corinthians, vem para a finta, tenta o drible, escapou do primeiro, tentou, do segundo não deu para ele. A bola volta para Hugo, Hugo ganha para o Timão, ligou para Garro, Hugo passa mal a bola, ela volta com o time, tenta descer o time do São Bernardo. Félix toca na bola, tira, tocou, a bola volta, campo de defesa para o time do Corinthians.
Corinthians jogando. Domínio do campo de defesa, toca Félix na bola, tira. É na volta do campo de defesa, vai tentar o toque de bola para o setor de direito do campo de defesa. Para você ligado no microfone, Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, vem comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. 2-0 é o placar do jogo. 2-0 para a equipe do Corinthians. A bola volta pelo setor de esquerda, que é para ataque, domina o time corintiano. A abertura vem para o Wesley, vem para a tabela, solta a jogada Breno. Breno Bidon soltou para o Wesley pelo setor de esquerda, tentou enfiar para Bidon, tira o zagueiro, tira. A bola volta no toque de bola, Coutinho. Chega na marcação, Hugo tentou chegar, chega Ranieri para tocar na bola. Põe pra fora e vai a loucura o técnico do Corinthians, hein? O Antônio Oliveira tá louco ali, aliás. Detalhe é o seguinte, o Breno Bidon pelo lado esquerdo junto ao Wesley já atuaram na base. Por incrível que pareça, o Wesley tem 19 anos só. Inclusive já atuou com o Breno Bidon com 18. Inclusive, Breno Bidon renovou o contrato com o Corinthians até 2029. Tá jogando muito bem o Wesley. Felipe Furtado ligado no microfone Bandeirantes, Bandeirantes com você. Alô, Galileu Nascimento, obrigado pelo carinho da audição. Curtindo o Sonsaço Bandeirantes, Vinícius Gratioli em Uberlândia, Minas Gerais. E tentando ser novamente o time do São Bernardo, não consegue, a falta está marcada para o time do São Bernardo bater. Para você ligado no futebol Bandeirantes, Bandeirantes com você. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil conectado com o futuro. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta no campo de ataque, tenta descer novamente, o time do Corinthians não consegue. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A abertura vem pelo campo de ataque, tenta descer o time do São Bernardo pelo setor de esquerda, prendeu em cima pelos Regis, ele dominou, soltou na entrada na grande área, a bola volta para Silvinho. Silvinho prendeu, soltou pelo setor de esquerda, campo de ataque, ele aberto, vem para a marcação, Garro vem, toca, tira a bola, ela volta com o time do São Bernardo, já tenta descer do setor intermediário. A abertura vem pelo campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor de meio de campo, Garro ficou no chão, domina, balança em frente à marcação, afasta, a zaga tira muito mal o time do Corinthians. O Hugo tem uma dificuldade para tirar a bola, que é um negócio de louco, hein? A bola volta com o time corintiano, sai jogando Wesley, ele prende para o time do Corinthians, abriu para o setor de esquerda, lançamento vem para o Wesley, na velocidade ele domina, foi atropelado, chega o zagueiro, toca na bola, tira dali o Helder, põe para fora, lateral para o time do São Bernardo, mandou o Corinthians bater pela esquerda, campo de ataque. Alô, Felipe Furtado ligado na Bandeirantes, Gustavo Martins curtindo o som, Sassou Bandeirantes, a Kátia também. Alô, Larry Jackson, obrigado pelo carinho da audiência, Matheus Filho, Silvio Macedo, curtindo, queimei a língua nada. Eu vou falar pro seu Silvio Macedo, falou, você queimou a língua, eu Ulisses Costa com o Pedro Raul, não. Um pouquinho. Aponta só. Aponta. Criticou e gol do cara. Ele tá saindo pra buscar bola aqui, tá perdendo todas. Sim, mas ele não é Ele dali. é de área, eu falei, vai pra área que é o seu lugar. Ele foi pra área e fez o gol, pô. Alertamos que não era dali. Tu criaste uma afta na ponta da língua. O time do São Bernardo tem enormes dificuldades pela qualidade defensiva do Corinthians. O Corinthians tem uma linha de 5 atrás, que é o Ranieri, vira zagueiro sem a bola. E aí o meio de campo, na segunda bola, quando o Corinthians tira, tem o Garro para trabalhar essa jogada. Então o Corinthians atua de forma inteligente. Félix Souza faz um bom jogo, Gustavo Henrique também. E o Wesley no ataque vai segurando a onda e sendo destaque. Carlos Roberto de Oliveira ligado na Bandeirantes em Araçatuba, vem Timão, Vinha, domina o time do São Bernardo, se lançar na esquerda é boa, bom lance à frente, Matheus Regis dominou, partiu pelo setor de esquerda, vem pra finta, vai pra limpa, levou pra grande área, cruzou no gol, afastou o zagueiro, voltou, Matheus Regis bateu sobre o gol, linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Na velocidade do artilheiro do São Bernardo na temporada. Matheus Regis colocou na frente, já marcou 3 vezes e o Gustavo Henrique fechou a primeira na sequência, ele manda para fora. Vibra demais o zagueiro corintiano com a fiel torcida. Vence o Timão 2-0. Esse lance chamou a atenção porque o Fagner já estava lá na frente, na ponta direita. E aí o Garro perdeu a bola. E armou um contra-ataque nas costas do Fagner para o Félix Torres fazer a cobertura. Então os dois laterais do Corinthians, quando eles saem, se eles erram a bola aqui na intermediária, contra-ataque nas costas deles. Mas aí a defesa está bem postada com 3 homens atrás. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta com o time do São Bernardo, tenta ser jogando. Levantamento vem pelo setor de esquerda no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina o campo de defesa, tenta no campo de ataque, descer o time do São Bernardo. A abertura foi feita à frente, fecha a porta, o time do Corinthians. Raul vem para a marcação, a abertura vem com o Rodrigo Souza. Ele prendeu pelo setor de esquerda, deu cruzamento dentro da grande área, domina, perde o lance e ganha. Recolhe a
jogada e se joga no lance ainda, tentando cavar alguma coisa. Matheus Regis, a para a volta do toque de bola contigo na intermediária. Vai ser batida a gol, domina Matheus Regis pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina Fagner na marcação. Ele ameaça o cruzamento, volta a jogada curtinha com Wesley Dias. Wesley Dias prende no setor intermediário para Alan Santos. Alan Santos dominou na direita, abre a jogada para Helder. Helder domina pelo direito do campo de ataque, vai para o toque de bola curtinho. Para Vitor Ricardo, corridado, perdeu, enfiou na ponta. Boa para Lucas Tocantins, levou para a linha de fundo, cruzou na boca do gol para o Silvinho, balançou, vai bater pro gol, bateu em cima do Ranielli. A bola explode na cobertura do Ranielli, vai embora para a linha de fundo, escanteio direita para São Bernardo bater. Bola na referência dessa equipe. Silvinho, centroavante, 33 anos, na última temporada jogou pelo Criciúma, ganha o escanteio. O primeiro do jogo, ele mesmo vai para a cobrança, o camisa 88. Tadeu Silva Moreira tá no Uruguai, ligado no microfone Bandeirantes, a bola foi cobrada, levantamento na grande área, desvio de cabeça, vai para fora. Cabeçou muito embaixo, põe para a linha de fundo, tá marcado o tiro de meta para o time do Corinthians bater. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados para você conferir. 36 minutos de bola rolando, 36 minutos de bola rolando para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você. São Bernardo 0, Corinthians 2, um do Yuri Alberto, outro do Pedro Raul. Na Bandeirantes é você, Marcela. Início de jogo pela Copa do Brasil. Águia 0, Capital do Tocantins também 0. Wesley deu bobeira, perde o lance, a bola vai embora para a linha de fundo. Cássio dá uma bronca no Wesley. No futebol é gol, no Sicredi achou o patrocinador oficial do Campeonato Paulista, a instituição financeira que mais cresce no Brasil. Sicredi, abra sua conta, é Sicredi. Se posiciona para ser o jogador do campo de defesa. O time do Corinthians se posiciona para bater a frente e buscar a jogada. Cássio, 2-0 para o time corintiano diante do time do São Bernardo. Ofertas especiais de Steel, roçadeiras, lavadoras, aspiradores, ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros. É Steel Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente, recolhe pelo seu campo de defesa, tenta arrancar. Já aprende a jogada contigo no setor intermediário, domínio do campo de defesa, o time do São Bernardo. A abertura vem pelo campo da retaguarda com Alan Santos para ser o jogador do seu campo de defesa. Alexandre Pretzel fala na Bandeirantes, Corinthians vence 2-0 São Bernardo. E aí, Pretzel? O mais importante de um novo técnico, vai lá. E vem Garro, dominou pro Corinthians, abriu na esquerda, deu para o Yuri Alberto, rolou para Garro, tentou toque de letra para o Yuri Alberto. Ele volta, recupera a jogada pro time do Corinthians pela direita, tem um toque Coutinho. Abriu o bom lance para Breno, entrada da área, bateu em cima do zagueiro, chute do Bruno Bidon. Bidon tentou tocar, vem Fagner, ele dá um bico na bola, a bola sobe, toma a distância. Ela vai quicar do setor intermediário, vai sair para a linha de lado em lateral. Lateral para a equipe do São Bernardo, batendo pelo setor de esquerda do campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 pelos mecânicos do Brasil é Paraflu. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Pois não, Pretzel. O mais importante é um novo treinador saber da realidade que ele tem no time. Então, Antônio Oliveira, o que ele fez? Ele recuou o time do Corinthians, certo? Sem a bola, o Corinthians se fecha muito bem. Até o Breno Bidon, que não tem muita característica de marcação, faz um jogo solidário e rouba a bola aqui, ó, na intermediária, na nossa frente, intermediária de ataque do São Bernardo, que está sem espaço para jogar e sai em velocidade. Isso está funcionando. Só que o Rodrigo Garro agora, né, nessa tabela que o Roberto, ele foi preciosista demais. Se ele entra na área ao invés de dar de calcanhar, ele faz 3-0. Então, assim, o São Bernardo perdidaço, longe das suas características de time rápido. Por quê? Porque está sem espaço, que o Corinthians se fecha e se fecha muito bem. A escolha do Antônio pelo Breno Bidon até achei discutível. De repente poderia ter entrado com o terceiro zagueiro, mas ele já tem o terceiro zagueiro, que é o Ranielli, que faz essa função. Então o Breno ajuda o Garro na armação e está sendo solidário na marcação. O Corinthians faz um bom jogo, não sofre e vence merecidamente por 2-0.
Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola contigo no campo de defesa. Está jogando o time do São Bernardo. Habitudo com o Helder. Helder domina, abre pela direita do campo da retaguarda. Helder tenta o toque de bola. O Corinthians afunila, fecha o jogo, força o São Bernardo a jogar pelo meio, onde está tudo congestionado. A bola volta pelo campo de defesa. Domina o São Bernardo. Yuri Alberto vai para cima da marcação. Félix chega na bola, vai sobrar para Fagner, deixa sair. Lateral para o Timão bater pelo setor de direito do campo de defesa. Lateral para o time do Corinthians cobrar. O tempo não para, Bandeirantes marca. E vem Pedro Raul, perde a bola de novo no seu meio de campo, perde de novo Pedro Raul. A bola volta no setor intermediário com São Bernardo que sai jogando. Repito para você, jogados 40 de bola rolando, 40 primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Copa do Brasil continua aqui no 1º de maio. Corinthians vence. São Bernardo 0, Corinthians 2. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Marcela Souza. Pela Copa do Brasil, Brasiliense e Criciúma seguem empatando 1-1 em Brasília. É o futebol Bandeirantes, o microfone de maior tradição da Rádio Esportivo Brasileiro. Alô, Mari Pfeger, ligado no microfone Bandeirantes em Santa Catarina. Obrigado, Leonardo Ferreira, também com Luiz Felipe Souza. Curtindo na minha querida Curitiba, ligado no futebol Bandeirantes. A bola volta no toque, ele para bem para rasgar aqui atrás. Chega a Helder, tira. Ela volta no peito. Ranieri domina para o time do Corinthians, tenta ser chegando, abre para Wesley. Ele domina para o time Curitiba, prende a jogada, tentou o passe de bola, passa errado. A bola volta, campo de defesa com o time do São Bernardo que está jogando aqui atrás do campo de retaguarda. Alô, Toninho Rossi, grande Toninho, curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. 2-0 para o time do Corinthians, obrigado, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, tem Lucas Dantas, corintiano, ligado no futebol Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Pintado, Baraúna na Bahia, tá curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. Grande Tochinha, grande Tocha, 2-0 para o Timão. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, vai saindo para a linha de lado, tá parado o jogo, tá marcado. Lateral para o Corinthians bater com Wesley, dominou, tentou o drible, cochilou e perdeu. A bola volta no toque de bola, tenta ganhar a jogada novamente, não consegue ganhar. Breno Bidon, aperta Breno Bidon, vem, toca na bola, o árbitro para. Marcou a falta nele, falta para o time do São Bernardo bater no campo de defesa. Depois de uma tentativa de sair jogando, camisa 13, Helder. Falta feita pelo Breno Bidon, atleta que renovou nesta semana com o Corinthians até 2029, chegou a ter proposta do Bayern de Munique da Alemanha. É bola no campo de retaguarda para ser jogando. André Oliveira em São José dos Campos, curtindo o sonsaço Bandeirantes. e Uber Leite, obrigado pelo carinho da sintonia, torcendo pro Timão. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, vem cruzamento na grande área. Levantamento na direita, Hugo chega travando, põe pra linha de fundo. Na velocidade de Vitor Ricardo, colocou na frente o lateral que está emprestado pelo Fortaleza. Silvinho vai pra cobrança, o camisa 88. Alô, João Batista de Pernambuco, ligado na Bandeirantes, torcendo pro Timão, obrigado pelo carinho da sintonia. Aparecido Batista também tá ligado no futebol Bandeirantes. Matheus Menezes, escanteio pro time do São Bernardo, bater gritaria na área. Alô, Josué Estevão, curtindo o sonsaço. Alô, Tonhão, toda a rapaziada, torcendo pro Timão, se posiciona pra cobrança de escanteio. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio pro time do São Bernardo bater e vai, olha só a confusão armada, agora o Garro tá no chão. E vai expulsar o Garro, hein? Cartão amarelo. Se ele deu amarelo, o Garro já tinha amarelo. Mas ele não lembrou disso, viu, Ulisses? A arbitragem deu o segundo amarelo agora pro Garro, que teve confusão com o Helder dentro da área. E agora ninguém foi avisar ele. Foi pro Garro? Foi, ele vai expulsar. Direcionou pro Garro. Vai ser expulso, ó. Confirmado. Tá expulso o Garro. Tomando Garro. Tá expulso, camisa 10 do Corinthians. Ele tomou amarelo com 7 minutos de jogo. E tá tomando vermelho com 43 do primeiro tempo. Depois de uma confusão com o Helder dentro da área. Que
equipe do São Bernardo se estranhou com ele ali. O Garro é quem cai no chão. Os dois se trombam, discutem, um amarelo para cada um. Depois a arbitragem foi checar. De fato, o Braulio viu. Já tinha amarelo. Garro confirmada a expulsão. Os jogadores do Corinthians fazem um bolinho em cima dele. Revoltados, Timão com 1 a menos em São Bernardo vence por 2-0. O Braulio sinalizou. Com 1 a menos não, né? Com um cara a menos, que o Garro é o cara do Corinthians, Tava jogando né? bem, mas foi infantil. Tem 20. O Elder ficou empurrando ele, provocando, e ele continuou. O Braulio até impediu a cobrança do escanteio para ver a reação dos dois. E os dois continuaram se empurrando. E o Garro, já com o cartão amarelo, ao invés de sair do bolo, começou a empurrar o Elder empurrando ele. O que aconteceu? Amarelo para um, segundo amarelo para outro, expulsão do Garro. Uma burrice do argentino que estava jogando bem. Muito bem, tá aí de jogo o Garro. Ulisses. Pois não. E aí o Bruno, auxiliar técnico do Antônio Oliveira, e o técnico português estão revoltados com o quarto árbitro. Pedindo passe nessa expulsão. Mas está expulso o camisa 10 do Corinthians, Rodrigo Garro. Vai ter que ficar revoltado com o Garro. O Garro foi juvenil, repito. O árbitro fez o certo. Ele ficou esperando a reação dos dois. Ele não tem o VAR. Ele impediu a cobrança rápida de escanteio para ver a bronca. O Elder tirou o Garro do jogo. O Elder não tinha amarelo, tomou amarelo. O Garro já tinha, foi expulso. Tem nada a reclamar. Tem que reclamar do jogador, que foi muito mal. Mais 5. Mais 5 minutos de jogo. Segundo tempo, Garro expulso de jogo. Futebol da Bandeirantes para você, São Bernardo agora com 10 em campo, Corinthians com 11, Corinthians com 10 em campo, São Bernardo com 11. Só que o Corinthians perde seu principal jogador, 2-0 Corinthians, primeiro tempo. Vem Silvinho para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do São Bernardo, bater levantamento. Basta, a zaga corintiana vem para tirar a bola, volta no campo de retaque. Descer novamente o time do São Bernardo. Lançamento à frente, subiu no toque de cabeça. Vem para afastar, tira dele Gustavo Henrique. A bola volta no toque de bola para o time do Corinthians, que tenta descer do setor intermediário. Aperta na marcação para sair para o jogo. Campo de toque de bola, o time do Corinthians. A abertura vem para o Yuri Alberto. Domínio no meio de 1, 2, 3. Ele prende a jogada. Yuri Alberto recolhe para Fagner pelo setor de direita. Campo de toque de bola. Afasta o zagueiro, vem para tirar. E o Fagner fica no chão. Uma entrada por baixo do Rodrigo Souza. Carrinho duro. De fato, acerta a bola primeiro, Rodrigo Souza, mas na sequência derruba o Fagner, que rola por ali. A discussão continua. Gustavo Henrique cresce para cima dele. Por enquanto, o Braulio não mostra nada. Permite a discussão e nada de cartão amarelo por enquanto. O Corinthians tem que se acalmar. O Corinthians está ganhando o jogo por 2-0. O carrinho foi na bola. Na bola. Aí o Pedro Raul sai lá do ataque para dar um peitaço no Rodrigo Souza. O Yuri Alberto está batendo boca com o Matheus Regis. O Corinthians está ganhando o jogo de 2-0. Já perdeu um jogador, está no primeiro tempo. Acalma e segura a onda para o intervalo, para acertar o time. Está 2-0 o jogo. Edmilson Barros Batista tá ligado no futebol Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. É bola do campo de defesa, 47 minutos de bola rolando para você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians. Tem lateral para o time corintiano bater. Se posiciona para bater lateral pelo setor de direita. Levantamento foi feito à frente no comando de ataque. Aperta na marcação, tenta arrancar contigo no setor intermediário. Já domínio do campo de ataque, tentou descer novamente o time. Hugo cortou mal, domina o time do São Bernardo. De área, Silvinho entrou, pegou, bateu. Cássio! E na sequência, Silvinho agride o Cássio. Ele chuta a cabeça do goleiro corintiano. Depois do Cássio ter feito a defesa, vai tomar amarelo o Silvinho. Amarelado o centroavante da equipe do São Bernardo. O cruzamento era bom, ele se joga na bola, consegue colocar a ponta no pé. Milagre com a mão direita, grande defesa rasteira na sequência, tenta chutar a bola, acaba acertando o Cássio, pede de tá caído o Cássio com a mão na cabeça, sentindo demais o Cássio, fez uma defesa, acertando o gol do time do São Bernardo. Que defesa do Cássio, e na sequência o Silvinho chuta a cabeça dele, tá sentindo ainda o goleiro corintiano. Então agora, né, ele consegue entender que foi sem querer a finalização do Silvinho, buscava um rebote após o milagre do Cássio, mas de fato ficou desorientado o goleiro do Timão após essa grande defesa. Falta foi marcada, amarelo para a equipe do São Bernardo, terceiro amarelo para o time mandante. E aí, Pretzel? Que defesa. Uma defesa espetacular e o reflexo no retorno, né?
que o Silvinho ia fazer o gol. E aí ele acerta a cabeça do cara, foi brilhante na retomada do lance, né? Que defesa. Os dois conversam agora, tomara que não tenha sido nada difícil. Até porque o jogo ficou bastante parado, né? Um jogo muito picotado em determinado momento, mas o Corinthians está vencendo 2-0 e se classificando para a terceira. É o futebol da Bandeirante. Torcedor pelo carinho da sintonia, placar do jogo, placar de 2-0 para o time. Torcedor ouvinte do Brasil. Tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta. Falta pro time do Corinthians bater. Ele acresceu mais 1 minuto. Nós vamos a 51, estamos com 49, iríamos a 45. Você curtindo o sonsaço, Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Do minuto para sair pro jogo. Bola foi solta à frente do comando de ataque. Aperta na marcação. Do campo de defesa vem para tirar a bola, falta no toque, ele para, tenta descer o time do Corinthians, domina pelo setor de direita do campo de ataque, o Wesley, ele prende o lance, já domina, prende no campo de defesa, já soltou, joga na coxinha pelo setor intermediário, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem pro toque de bola, Fagner soltou para Yuri Alberto, vem cruzamento, é para que de cabeça vê o zagueiro Wesley domina pelo setor de esquerda do campo de ataque, ele prende no tá na área, dominou, cruzou na boca do gol, Yuri Alberto subiu para tocar, afasta, o zagueiro tira. E aí foi uma pancada do Yuri Alberto na nuca do... O Arthur Henrique sente bastante, choque muito forte, porque o Yuri Alberto viu a bola chegando, ele foi tentar chegar nela, e é verdade que ele estava mais seguro no lance, porque o Arthur Henrique estava de costas. Sente bastante o lateral da equipe do São Bernardo. Yuri Alberto também apontadores, mas é bem verdade que o choque maior foi no jogador do próprio São Bernardo. Tá. O Vitor Ricardo tá amassando, não tá vendo a bola o Vitor Ricardo. E do outro lado o Arthur Henrique sentiu demais o pênalti cometido e também tá muito mal no jogo. Ergue o braço, o árbitro final. No 1º de maio. São Bernardo 0, Corinthians 2, já todo o segundo tempo com você. Antes quem vem a você. Alô. 2-0. Valeu, Ulisses. Vamos lá então, daqui a pouquinho você volta para todo o segundo tempo. E bem, vitória para o Corinthians, mas agora tem 10 em campo. Já o Pretzel vai analisar. Antes, em Bandeirantes no gramado do 1º de maio, com você. Alô, Pedro Ramiro. Alô, Bruno Milhose. Capri, time do São Bernardo se reúne rapidamente após o apito final desse primeiro tempo para dar uma motivada. 2-0 no placar, mas agora com um jogador a mais após a expulsão do Garro, tenta ir para cima, como veio nesse último lance em que o Cássio fez um milagre. Os jogadores, o Silvinho e o Cássio, saíram se cumprimentando ali, se entendendo após a cabeça do goleiro do Timão, mas já está tudo bem com ele, o São Bernardo, que teve... mas saiu lesionado. Rodrigo Souza entrou com a 8, já gastou uma substituição, o técnico Márcio Zanardi. E aí, Pedro Ramiro? Do lado do Corinthians, é claro que a atenção está toda voltada sobre uma possível... nesse Timão que agora tem um jogador a menos. Rodrigo Garro foi expulso, só para te ajudar, viu, o Bruno Milhose. Vai sair mesmo o jogador do São Bernardo. Tô bem na frente aqui do departamento médico do clube. E aí, Arthur Henrique, ele inclusive vai ter que pôr aquela cervical. Depois da pancada que Roberto em cima dele, portanto o Timão também, estamos de olho, viu, Capri, se vai mexer ou não, possivelmente o técnico Antônio Oliveira fará alterações nessa partida. Muito bom, vocês voltam daqui a pouquinho, já retornam Pedro Ramiro e também o Bruno Milhose para o segundo tempo do 1º de maio. Agora é hora de opinião, vamos ouvir Alexandre Pretzel, vai ficar pra gente aqui, torcedor corintiano, torcedor do São Bernardo. Pretzel, como é que foi esse primeiro tempo e o Corinthians surpreendeu por 2-0, mas agora vai ter que jogar com 10, hein? Foi isso, Pretzel. Exatamente, Capri. Agora o Braulio Machado está saindo com seus auxiliares e o quarto árbitro, sendo xingado pelos torcedores do Bernardo. Sinceramente, a arbitragem dele é boa. Sem o VAR é boa a arbitragem. E ele expulsou bem o Garro. Ele ficou... Era um escanteio para o São Bernardo. O Silvinho ia bater rápido, ele pediu para esperar.
Ele queria ver a reação do Helder e do Rodrigo Garro, que estavam ali no empurra danado. Ficou esperando e avisou os caras, parem. Quase se agarraram e o Garro agarra o Helder. E o Helder malandramente, o que faz? O Braulio, a não tinha argentino. Então foi mal. Foi juvenil com 26 anos. Bem no jogo, segurando a bola, indo. Foi uma burrice do Rodrigo Garro e para mim não. 5 minutos. Praticamente começa o jogo 1-0 pro Corinthians. Rever aqui, né, o Arthur Henrique um pouquinho atrasado e pega o Ranieri. Não sei se pega com tanta força. O Ranieri caiu, mas pega. E aí o Braulio ficou o pênalti. Para mim aconteceu o pênalti. O Yuri Alberto bateu. O Corinthians fez o gol. O Corinthians fez, Capriotti. O Corinthians viveu dentro da sua realidade de momento. O que é? Defensivamente forte, linhas bem ajustadas, uma linha de 5 atrás, com o Hugo marcando, com o Fagner marcando, os dois zagueiros bem posicionados, o Torres e o Gustavo Henrique, e o virando terceiro zagueiro. Lembrando que ele já jogou de zagueiro no Cuiabá e também no Avaí. No meio de com a lesão do Maicon no aquecimento. Tá jogando bem. Na hora que o Corinthians não tem a bola, na armação ele não foi bem, mas na ajuda defensiva foi, junto com o próprio Rodrigo Garro. Todo mundo recua. O Yuri Alberto marca, o Wesley marca e o Pedro recua. Então o Corinthians defensivo muito bem e ofensivamente nem tanto. Por quê? Porque o São Bernardo também se recompunha rapidamente. Na questão ofensiva, o Bernardo no 11 contra 11 não achou espaço, o Corinthians foi melhor no 11 contra 10. O São Bernardo teve a chance de diminuir com o Silvinho em cima do goleiro Caio. Então, em linhas gerais, o que eu gostei foi da ideia do Antônio Oliveira de viver dentro da realidade. O que é isso? O Corinthians não tem um time brilhante. O tem um time solidário. Quando teve a bola, através do Rodrigo Garro, o Corinthians teve algumas chegadas na frente. O Corinthians foi todo mundo marcando, todo mundo recuado e todo mundo se ajudando. Destaques do primeiro tempo. Os dois zagueiros corintianos e o Rodrigo Garro até o momento da expulsão. E aí a nota dele vai cair bastante. E uma classificação bem encaminhada, apesar de estar com um jogador a mais. Imagino que haverá mudança no Corinthians com a saída de um atacante e a entrada ou do Kaká ou até mesmo o Ricardo Capriotti. Vamos ver agora com um a menos aí como é que o Corinthians vai se virar, né, Pretzel? Apesar que o São tanto assim. O São Bernardo. Quem chamou aí? Capri, rapidinho, só para atualizar sobre a situação do Bernardo, teve um choque na cervical, entrou ambulância no gramado 1º de maio para levar o jogador direto para atendimento médico especializado, porque ele está imóvel. Aquele choque sendo segurado ali por muitos socorristas, o choque foi grave, né? Ali uma pancada grande, quando ele cai também, o está já com o suporte do São Bernardo, que definitivamente não volta para a segunda etapa. Valeu, vocês voltam já então, daqui a pouquinho, para todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes, em que o Corinthians vai vencendo o São Bernardo por 2-0 e avançando à próxima fase da Copa do Brasil. O intervalo inteligente Bandeirantes já. Futebol é com a Bandeirantes. Bandeirantes de Rádio. Tem vocês pedirem o palpite. Tem todo dia, bônus por indicação. De esportes, palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet. Acesse grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrelabet, jogou! Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos conectada com o futuro. O dia a dia na Brasília, tudo
azul, com segurança, rapidez e qualidade. No leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress, encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Ofertas para quem entende de jardinagem. Confira as condições especiais que a Steel preparou para você. Roçadeira em até 6 vezes sem juros. Aproveite também as lavadoras de alta pressão em 6 vezes sem juros. De acordo com sua região, Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. No futebol é gol, no Sicredi é show. Pra gente o Sicredi show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto. Sei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na Cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva. Porque é na Cata, eu sigo em frente com tudo, sem nada pra me preocupar. Porque é na Cata, estabilidade alta. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Ele prendeu o garro, soltou para o setor de esquerda, que é para ataque, para o time corintiano, para Hugo. Hugo abre para Wesley. Wesley domina para o time Corinthians, vai para a finta em cima da marcação. Driblou, levantou na boca do gol. Tocou. Do Corinthians, Pedro Raul. É na área o seu lugar. Jogada linda de Wesley pelo setor de esquerda, balançou em cima do marcador. Recolheu. Foi sair, ele antecipou e rápido demais o Pedro Raul. Toca na bola para meter no fundo da rede. Pedro Raul para fazer. Corinthians 2, São Bernardo 0. Com emoção maior do futebol, e essa emoção, Pedro Raul, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Aí é o seu lugar na área. Não sai dela. Não sai dela, Pedro Raul. Fica na área, Pedro Raul, que você...
Tá aí Ulisses Costa. E o segundo gol do Corinthians, o gol do Pedro Raul. Primeiro foi marcado. No apito final, todos os gols do Ulisses Costa aqui na banda. Minutos 12 de intervalo no Souza. Já tivemos hoje aí, já tivemos decisão na Copa do Brasil. Estamos tendo também. Estamos tendo. Brasiliense e Criciúma empataram e estão decidindo a vaga nos pênaltis. A princípio, os dois goleiros já defenderam, então o jogo continua na igualdade. Ainda não temos uma vantagem aí nem para Brasiliense e Criciúma, que empataram em 1-1 no tempo normal pela Copa do Brasil. O Águia de Maribá também abriu o placar sobre o Capital do Tocantins, 1-0. Ainda não tem informação de quem fez o gol, mas no momento 1-0 para o Águia de Maribá e tem essa vantagem aí na Copa do Brasil. Um outro jogo interessante é pela Libertadores Sub-20, né? O Flamengo ganhou hoje contra o Rosário Central e disputar a final contra o Boca Juniors. Valeu, a Marcela Souza vai ficar de olho aí nos jogos desta quinta-feira pela Copa. São 9 horas e 5 minutos, 13 de intervalo. Os times já estão voltando aí para o segundo tempo. Ramiro, Milhozzi. Caprio, São Bernardo é o time que volta primeiro. Já deu para ver aí dois jogadores que serão novidades na segunda etapa. O Kaique, Santos, Flamengo e também Bahia deve entrar na segunda etapa. E o Davi, esse deve ser para a vaga do Arthur Henrique, que após esse choque de cabeça aí com o Yuri Alberto já deixou o gramado de ambulância. E aí, e o Corinthians, hein, ainda Ramiro? Nada. Do Corinthians ainda nada. O Capri, curte um pagodinho. Aqui no estádio 1º de Maio é o que mais toca é o pagode. A toda hora pagode. E nada do Corinthians ainda. Nada do Corinthians ainda. Mas o Corinthians pode ficar relaxado aí, não é, Pretzel? Até vai dar uma relaxadinha aí, porque vai enrolar um pouquinho para voltar, para poder essa vantagem de 2-0 ser bem garantida aí na segunda etapa. Mas com 1 a menos agora tem que ficar atento, hein? Não, tem toda a razão. Acho que ele vai tirar o Pedro Raul. Foi importante ter 2 velocistas à frente. E aí eu tô olhando aqui pro banco. Eu não duvidaria se ele colocasse o Mateuzinho no jogo. Até para colocar o Fagner para fechar o meio. Vendo as opções. Mesmo. É isso mesmo? Mateuzinho acaba de ser chamado. Então eu acho que entra o Mateuzinho. Mas o Fagner continua. Então, claro, para ter 2 linhas. Avança o Fagner, fica com o Mateuzinho atrás. Ou faz o inverso, põe o Mateuzinho na frente. E o time do São Bernardo está mudando em mais 2 vezes, só para ajudar o Bruno Milhozzi. 26 e o 99. 26 e 99. Eu acho que o Corinthians tem uma questão de administração, Capriotti, para jogar em velocidade com o Yuri Alberto e também com o Wesley. O Wesley está ganhando todas do Vitor Ricardo. E para administrar o jogo agora. Jogar recuado, jogar marcando e saindo no contra-ataque. Para mim é essa a ideia. O Pedro Raul já voltou. Confirmou a mudança aí, Ramiro? Não, ainda não. Ele ainda não levantou a placa. O Mateuzinho tá por lá, vestindo a 2 Matheus França. Tô tentando observar aqui. Talvez o Bidon saindo. Não, o Bidon tá ali ainda. O Pedro Raul tá... Ali, ó. Mateuzinho. O Wesley deixa o gramado, caramba. Deixa 36 o Wesley entre o 2 Matheus França. Mas ele tirou o Wesley, pô. O Wesley fez um primeiro tempo muito bom. Tava ganhando todas da marcação. Será que ele não tá machucado, não, opção do treinador. Ok, opção do treinador fazer o quê? Mas eu não tiraria, viu, Capri? Vamos ver. O Wesley tomou uma pancada forte ali no primeiro tempo. De repente vai que sentiu alguma coisa aí, não é? Daqui a pouco o Ramiro consegue até informar pra gente. Mas realmente o Wesley é o melhor jogador do Corinthians do ponto de vista técnico. Vamos voltar pro segundo tempo então. Vem aí mais 45 minutos. Alô, corintiano, empurrando o timão aí. Porque agora ele está de volta. Então solta a voz e vem. Vem Ulisses Costa! Apita o árbitro, toca na bola, o timão, mas na rola, sai na rola, deixa na rolar. Ulisses Costa! Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor 20 do Brasil, aqui na... O microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pelo setor de meia esquerda, campo de defesa para o time do
o Corinthians bater. É falta para o time corintiano cobrar no seu campo de retaguarda. Se posiciona Marcos Falopa, tá ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Falta para o Timão bater, vem Pedro, tentou o toque de cabeça, Pedro Raul não consegue. Ulisses. Tranquilo no gol, sai para fazer a firme boa defesa, o goleirão do time do São Bernardo. Ela volta no toque de bola, tenta descer novamente, recolhe pelo campo de defesa o time do São Bernardo. A abertura foi feita pelo seu campo de defesa. Tem chamado, pois não, Ramiro, é você. Miliose confirmando duas mudanças na equipe do São Bernardo. O zagueiro Alan Santos saiu, colocou mais um centroavante, 99, Kaique. Também saiu lesionado Arthur Henrique pela esquerda com a 6, entrou o 26, Davi Gabriel na vaga dele. 26 quem? Davi Gabriel, lateral esquerdo. Muito bem, Davi Gabriel. E aí, Pretzel? Time pra frente, sai do esquema mais fechado e avança com um jogador a mais, né? Essa é a ideia do time do São Bernardo. Agora um lance à nossa frente aqui, ó. O Mateuzinho se atira em cima do marcador e pede falta. O jogador brasileiro não ajuda, o Braulio não marcou nada. O Corinthians com a menos. A mudança, tirou o Wesley, avançou o Mateuzinho numa segunda linha porque ele marca mais do que o Wesley. Eu não tiraria o Wesley, tiraria o Pedro Raul. Mas ele optou para deixar o centroavante para segurar a bola na frente. É isso. E o Davi Gabriel, número 26, é isso? É isso, lateral esquerdo, o 6, Arthur Henrique, saiu lesionado. Outra troca, saiu Alan Costa, 91, entrou 99, Kaique. A bola volta no toque de bola, sai jogando novamente o time do São Bernardo no campo de defesa. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com.br. Ela volta a bola no campo de defesa, sai jogando o time corintiano. Já domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, Pedro Raul tentou soltar a jogada no comando. Tenta chegar da bola para ganhar, Mateuzinho foi tocado. O árbitro para o jogo, marca lateral para o time do Corinthians bater. Né? Isso, lateral pro Corinthians. Fagner vem para a cobrança de lateral cobrado, vem para o toque de bola, Pedro tentou ganhar a jogada, tomou a falta. Tá parado o jogo, Rafael Foster faz falta, Foster faz falta nele. E a impressão que eu tive é que foi uma dividida normal de jogo, mas é bem verdade que o Pedro Raul força um pouco o lance. Falta para o Corinthians, depois de tentar abrir a capa do Batman, proteger a bola. Para a cobrança, Pedro Raul também está por lá. É bola no campo de retaguarda, novamente para sair jogando, se posiciona para a cobrança, é bola no campo de ataque, é falta para o time do Corinthians bater pelo setor de meia direita, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia, você está curtindo o sonsaço Bandeirantes, é falta para o Timão bater, ajeita Fagner na cobrança de falta pelo setor de direita, se posiciona pela direita no campo de ataque, a falta para o time do Corinthians bater 2-0 para o time corintiano, ajeitou, vem Fagner para a cobrança, Fagner da bola, vem para a cobrança de meia direita, campo de ataque, a falta para o time do Corinthians bater, Fagner para a cobrança de falta, placar do jogo, continua 2-0 o Timão, partiu Fagner, voltou, ele vai para a cobrança de falta para o time do Corinthians, levantamento na grande área, subiu de cabeça, vem para tirar o zagueiro, a bola volta para Mateuzinho, do meio do campo de defesa, vem para rasgar do jeito que dá um pico na bola, tira o time do Corinthians, bola volta no campo de defesa, no alto, tranquilo, Alex Alves do Mini sai jogando, Sil renova sua energia, cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, conectada com o futuro, Sil, pode confiar, a bola volta no toque, ele para, tenta descer pelo setor de esquerda, prende Matheus Regis, ele vem pro lance pelo setor de esquerda, abriu a jogada no comando de ataque, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, já domina novamente no campo de defesa pela quarta zaga, recolhe Rafael Foster domina, abre a jogada pelo setor de esquerda, abriu para Matheus Regis, ele prende o lance para o time do São Bernardo, que tenta ser jogando no seu campo de defesa, é bola para o time do São Bernardo tocar do campo de retaguarda, abra as press, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, já domínio do campo de ataque, vai tentar o cruzamento, tentou o Kaique, vem para tirar, Félix Torres põe para fora, escanteio esquerda para a equipe do São Bernardo bater. Na experiência do centroavante de 35 anos, já jogou em Flamengo, Bahia, também jogou no Santos, agora no São Bernardo, ganhou o terceiro escanteio da partida, o terceiro pro Tigre. Delina, narrador em Campo Grande, obrigado pelo carinho da sintonia. Escanteio para o time do São Bernardo bater, levantamento no boca do gol, bola bate na frente, Cássio! Espetacular a defesaça do Cássio!
impressionante a defesa do goleiro do Corinthians de 100 pulo. De 100 pulo na meia-lua da grande área. Que paulada do Vitor Ricardo. O Cássio faz uma defesa maravilhosa. Escanteio para o time do São Bernardo. Bater levantamento no gol. Bola vai desviada. Vai para a linha de fundo. Tá parado o jogo, marcado o tiro de meta pro time do Corinthians bater. Que defesa do Cássio no lance anterior. Espetacular a defesa de mão trocada na bola rente ao travessão. Ele foi lá em cima, coloca para escanteio no chute de primeira, quase de fora da área. O Vitor coloca essa bola com muita força, sem visão. O Cássio salva o Corinthians de novo na sequência. Cabeçada para fora, o Timão respira em São Bernardo, vence 2-0. Marquinhos Barros, tá ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Gilma lá no Dalmo, grande Giba, forte abraço pra você, obrigado pela audiência. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente, o time do Corinthians não consegue, bola volta pra Fagner, estica a jogada pra ele, Roberto dá o toque de bola pelo comando de ataque pra Pedro, ele tenta o toque na bola, ouviu o desvio, vermelho. E vai dar amarelo, expulsar, hein? Tem amarelo, o Helder, agora ele é expulso de jogo. Tomou amarelo e agora o vermelho, Helder. Está expulso de jogo. Segundo o árbitro, ele meteu a mão na bola. Para mim, o braço estava junto ao corpo. Foi o que eu vi, mas parece que ele faz o movimento para evitar a passagem da bola. E a verdade é que outro atleta do São Bernardo estava na frente dele no lance e eu de fato não consegui perceber se houve um toque de mão. Mas olha as coisas como são, o destino, né? Rodrigo Garro foi expulso naquele lance em que ele faz uma confusão gigante com o próprio Helder, que o Helder faz uma confusão com ele e aí leva cartão amarelo o zagueiro do São Bernardo. Agora toma o segundo cartão amarelo, está expulso o Helder. Tudo igual, as duas equipes com 10 jogadores. Tô vendo o lance aqui, o Helder tenta tirar o braço. Então ele tira o braço. E o Braulio interpretou como uma maneira de tentar bloquear a bola, porque o Pedro Raul ia passar por ele. Essa foi a interpretação do árbitro. Dá para expulsar, dá para dar o segundo amarelo, sim. Bruno de Nova Brasilândia, ligado no microfone Bandeirantes em Rondônia. Obrigado, Bruno. Forte abraço para você. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. É bola do... Tá para o time do Corinthians bater, se posiciona. Vem para a cobrança, o time corintiano, ele olha para o técnico do Corinthians, é falta, Fagner vem para a cobrança, placar do jogo continua, placar de 2-0, Timão no São Bernardo, Copa do Brasil, Fagner partiu, bateu na segunda trave, o toque de cabeça, vai para fora, tentou Pedro Raul, tentou também no lance, o Gustavo Henrique. Tiro de meta para São Bernardo bater. Pegou todo desajeitado na bola o Pedro Raul. Não foi nem de cabeça, foi de ombro esquerdo. Acaba colocando para fora. Segue o Corinthians vencendo por 2-0. É fora do campo de defesa no Ribeirão Preto. Tá ligado no microfone do Bandeirantes. Obrigado, Lapão. Curtindo o som da Bandeirantes com Pedro Paulo, Zenildo Alves, Matos. Obrigado pelo carinho da audiência. Vem comigo, torcedor 20 do Brasil. O Corinthians tem tiro. Alberto, fez a falta. Rodrigo Souza faz falta, tá parado o jogo. Esse Rodrigo, né? Impressionante, o alto volante da equipe do São Bernardo acerta por trás. O Roberto que dava bom drible. Nada de amarelo, falta pro Timão bater. Igor Fernandes em paz. No Paraná, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Levantamento vem à frente no campo de ataque, tá parado o jogo. E tá sentindo caindo no campo de jogo Gustavo Henrique. E vai pintar amarelo. Amarelo pro 7, o Lucas Tocantins. Na bola dividida, o Gustavo Henrique chuta essa bola pra frente. Ele chega pisando, solando o camisa 7. Dói demais, tornozelo direito do Gustavo Henrique. Amarelo pro 7, Lucas Tocantins do São Bernardo. 100 palmas pra ele, né? Entrada muito dura. Nossa. Em cima do Gustavo Henrique. Agora o Braulio não tá pitando. 10 contra 10, o jogo fica espaçado. E não vai ser surpresa nenhuma se o Corinthians abrir uma vantagem ainda maior. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. Tenda Atacado. Domina Mateuzinho, sai jogando para o time do Corinthians, abre para Félix. Félix recolhe do campo de defesa, solta para Cássio. Cássio domina para o time corintiano, tenta bater à frente. Vem Pedro, mata no peito, tenta ganhar para o time do Corinthians, arma a jogada do comando. Tentou ganhar Raniel, a bola ganha. Bora, espirra, volta do campo de defesa. Já domina Cotico no setor intermediário. Wesley Dias prendeu, abriu para o setor de esquerda, só
solta a jogada do comando, domina novamente, recolheu novamente, vem para frente em cima da marcação, dominou novamente. O árbitro para. Com a mão, e o árbitro marca a falta para o time do São Bernardo. É isso, não tinha pitado. E aí, na sequência dessa confusão entre o Kaique e também o Pedro Raul, o Ranieri pega a mão na bola. A falta foi marcada a favor do São Bernardo. Silvinho, 88, é quem se posiciona para cobrar. Para você na Bandeirantes, com você, Paulista, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. A bola volta, falta para o time do São Bernardo bater, falta cobrada. Cruzamento vem na segunda trave, na grande área. Toca da cabeça, todo desajeitado. Domínio do campo de defesa, vem para ganhar o time do Corinthians pelo setor de esquerda. Ganha de forma errada. A bola volta no campo de ataque. Domínio do time do São Bernardo, tentando descer pelo setor de esquerda. Você comigo na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domina no campo de retaguarda, vai para frente em cima da marcação no primeiro. Domina pela ponta, prende o lance, abriu pelo setor de direita, recolhe a jogada, Rodrigo Souza, o jogador do São Bernardo está caído, o São Bernardo não para no jogo, quem domina Matheus Regis, abre o compasso, deu um toque, ele para pelo setor de esquerda, ele levanta, soltou pelo setor de esquerda do campo de ataque, tenta descer o cruzamento à frente, na cabeça do Fagner. Ele fica caído no campo de jogo, tá parado o jogo, bola para o time do São Bernardo, bater escanteio na esquerda. Desvia o cruzamento, o Fagner de cabeça e a bola pega no rosto, é claro que ele dá aquela desorientada, tá caído ainda o Fagner. Wesley Dias estava caído do lado direito de campo, já levantou o jogador do São Bernardo e o Silvinho vai cobrar o quinto escanteio do Tigre no jogo. Vem comigo, torcedor, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ofertas especiais Estil. Roçadeiras, lavadoras, aspirador, ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros. É Estil Brasil, tudo em 6 vezes sem juros. Se posiciona, vem para a cobrança. Silvinho bateu o escanteio, levantou na pequena área. Afasta a zaga corintiana, vem para tirar. Tira o perigo dali para a volta no comando. Tenta descer novamente o time do São Bernardo. A abertura veio ser feita à frente pelo comando de ataque. Tenta o toque, a bola foi feita pelo setor de esquerda. Forte demais a bola. Não chega Matheus Regis, enfiou o pé na bola muito forte o Rodrigo Souza. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. No lançamento para o Matheus Regis, que já marcou 3 gols nessa temporada, jogador muito rápido, jogou o último brasileiro pelo Atlético Goianiense. Agora na equipe do São Bernardo, deve ficar até o fim do Paulistão. Uma das promessas dessa equipe, tem apenas 23 anos. Alex Gordiano, tá ligado no microfone Bandeirantes. Forte abraço pra você na querida Ponta Grossa, no Paraná, curtindo o sonsaço Bandeirantes. João tá curtindo o som da Bandeirantes. Alô, Atila Varela, lambida do campo de defesa, lateral para a equipe do Corinthians, bater pelo setor de esquerda. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem, torcedor, comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, para a volta do toque de bola, Yuri Alberto, no meio de 3 jogadores do time do São Bernardo, tenta o levantamento para Mateuzinho. Ele tenta chega Alex Silva, dá um bico na bola sobe demais, vai embora. Alex Alves bateu, põe pra fora. Lateral, Davi Gabriel ficou olhando ali. Lateral para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Manuel para o Timão bater do seu campo de ataque. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para a Flu. E domina o time do Corinthians, vem pelo setor de esquerda, campo de ataque. Entrada na grande área, dominou o Pedro, vai pra finta, perde o lance. O Pedro Raul. A bola volta no toque de bola. Aperta o time do Corinthians, está parado o jogo. Ranieri está tomando cartão amarelo no jogo. Na pegada no Silvinho. Silvinho acho que passou mal, ele estribuchou no campo. Ah, tá bem com ele. Já levantou, já está correndo. Foi só para tomar amarelo, Ranieri. Exato, cartão amarelo pro Ranieri. Olha, não sei se o Hugo também não merecia, porque na jogada anterior ele deu uma chegada forte em cima do camisa 4, Rafael Foster, mas a sorte do Hugo é que a arbitragem não viu. O Corinthians vence 2-0. Foi uma compensação, essa que foi a realidade, que ele tinha que ter dado pro Hugo. A bola volta com o time do Corinthians, Mateuzinho ganha a jogada, abriu pro Pedro. Pedro dominou, deu pra Mateuzinho, abriu no meio pra Yuri Alberto na cara do gol, o goleiro saiu, ele bateu travado por baixo. Vem pra tirar de qualquer maneira Vitor Ricardo. Ele põe pra linha de fundo, escanteio, Corinthians pela direita. Espetacular o desarme do Vitor Ricardo e também a jogada do Corinthians. Trabalhada que parou nos pés do próprio lateral direito da equipe do São Bernardo. Yuri Alberto poderia fazer o segundo no jogo, mas bate pra fora, Ulisses. Alô,
Alô, Penápolis, Gabriel Henrique em Penápolis, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado. Alô, Flávio Ferreira de Santana, Bahia, curtindo o som Bandeirantes, Godoy Rocha, obrigado pela audiência, Gabriel Henrique. Alô, Mari Pefiger, obrigado pelo carinho da sua sintonia, curtindo o som Zácio Bandeirantes, torcedor Manuel Veloso, também tá na Bandeirantes, só da Bandeirantes, pois não, Pretzel. O time do Corinthians, a entrada do Mateuzinho foi bem interessante. O Mateuzinho joga como um atacante, do meio pra frente. Então o Corinthians tem 4 homens atrás, o Breno Bidon fazendo um jogo muito bom, ajudando o Ranieri, e o Mateuzinho jogando como um atacante, puxando contra-ataque. O Corinthians teve a bola para matar o jogo, para matar a classificação, mas salvou o Vitor Ricardo brilhantemente. A bola volta pela meio direito do campo de ataque, tenta descer, vem pro toque de bola, afasta, tenta tirar o time do Corinthians, vem para cortar o perigo dali, bola volta na direita, avante do campo de ataque, tenta descer o time do São Bernardo, levantamento à frente, vem Fagner, tira, recorde de cabeça, tentou o toque de bola, Yuri Alberto vai para fora, bola volta curta do campo de defesa, tenta ser jogando, Yuri Alberto ganhou, girou pro Pedro, Pedro dominou, se soltar na esquerda, boa, domina mal, Pedro Raul domina mal e mata o contra-golpe do Corinthians. Ô, Ramiro! Mal demais o meu xará Pedro, só que o Raul, ele perde o lance e sobe o São Bernardo. A bola volta com o time do São Bernardo, tenta o toque de bola, vem Fagner para tirar, tira mal. A bola volta, tentou girar, bateu pro gol, Matheus Regis para fora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater, tiro de meta para a equipe corintiana cobrar. Peças para o carro, moto, o caminhão, você já sabe. É Nakata, sabe por que hora? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. Tiro de meta para o time corintiano bater o Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. O tempo não para, Bandeirantes marca. 17 jogados, 17, segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Gilvan Silva Pereira, forte abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. Igor Fernandes também tá ligado no microfone Bandeirantes, forte abraço para você, obrigado. Obrigado pela audiência. Repito para você, 17 jogados, segundo tempo. Placar do jogo é 0 São Bernardo, 2 Corinthians, 1 do Yuri Alberto, outro do Pedro Raul. E aí, Marcela? Depois do empate no tempo normal por 1-1, Renato Kaiser classificou o Criciúma na Copa do Brasil. O goleiro Gustavo também defendeu duas cobranças do Brasiliense, que ficou pelo caminho. E o Águia de Marabá faz 1-0 sobre o capital de Tocantins, gol de Yuri Tanque. A bola volta pelo setor de esquerda da campo de ataque, tenta descer o time do São Bernardo, cruzamento na boca do gol, Ranieri! O Ranieri subiu de cabeça, meteu para a linha de fundo, o árbitro tá dando escanteio, ele pedia falta, empurrão do Silvinho. Mas foi bem demais o Ranieri porque tinha endereço o cruzamento. O Kaique fechava na pequena área, o cruzamento do Davi Gabriel, se joga na bola Ranieri, escanteio pro Tigre, Silvinho na bola. Você ligado na Bandeirantes, escanteio cobrado, vem pelo setor de esquerda do time do São Bernardo, a bola foi solta para Matheus Regis, ele domina, faz o giro, tenta o tapa, a bola recolheu pelo setor de direito do campo de ataque, aperta, tenta ganhar a jogada, o time do Corinthians, a bola foi solta à frente do comando de ataque, voltou pelo campo de defesa, recolhe o time do São Bernardo da esquerda, vem para o toque de bola, dominou novamente no campo de ataque, Kaique pede na entrada da grande área, a bola volta na quarta zaga para Rafael Foster, Foster domina, ele prende o lance para o time do São Bernardo, abre a jogada pela meio direito do campo de ataque, soltou o lance para Rodrigo Souza, ele prendeu pelo setor de esquerda, abriu o compasso, tentou bater cruzado na boca do gol, Cássio pega, segura o goleiro corintiano para fazer a defesa. Mais uma vez no cruzamento fechado, Gustavo Henrique foi uma parede, não deixou o Kaique passar, a bola ficou fácil pro Cássio, Timão vence 2-0 em São Bernardo. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. A bola volta no toque de bola, tentando o time do São Bernardo pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola, Vitor Ricardo, ele ganha pela direita, tenta descer para o São Bernardo, tentou o cruzamento, meteu na entrada da área, vem Fagner para tirar, a bola volta com o time do Corinthians, domina no campo de ataque, tenta descer novamente o time corintiano, dominou no comando, Ranieri ficou no chão, bem o árbitro mandou seguir, a bola volta no toque de bola, tenta Silvinho, ele vem para a marcação, tenta o toque de bola, chega Fagner para fazer a falta,
Tá parado o jogo na esquerda, campo de ataque, Silvinho cai de falta pro time do Corinthians, do time do São Bernardo bater. Falta bem marcada, porque o Fagner foi pra matar, foi pro quebra, depois que o Silvinho driblou 2 jogadores, não à toa, cartão amarelo pro lateral direito do Corinthians, o 23, Fagner amarelado. Falta central, Silvinho segue caído, tem a chance de diminuir a equipe do São Bernardo. Entrada duríssima pra matar o ataque. O Ranieri tem que ter calma, que ele já tem amarelo também. Tá entrando muito afobado nos lances. O Corinthians já perdeu um jogador. O São Bernardo também tem 10 contra 10. Ainda tem tempo de jogo ainda. Não dá para perder mais um atleta. Então ficar 9 contra 10. O jogo ficou muito aberto. O São Bernardo sem muitas ideias. Pega a bola e cruza na área. Sil, renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Se é Sil, pode confiar. Você tá ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia, Rubens Pereira, obrigado pela audiência com José Melo, com Matos Filho. É bola no campo de ataque, Silvinho partiu, Chuveiro levantou na boca do gol, subiu de cabeça, Rainelli tira. A bola falta para Silvinho, Silvinho dá o tapa na bola, domina pelo setor do meio esquerda, campo de ataque, abriu o lance. É para Vitor, Vitor soltou na direita do campo de ataque para Rodrigo. Ele prende o lance sem espaço para ser para o jogo. Tenta o toque de bola, Yuri Alberto volta para a marcação. Domina do campo de defesa, 21 jogados. A bola volta para Mateuzinho. Domina para o time corintiano, já dá o tapa na bola, tentou descer no comando de ataque. Apertou Mateuzinho, tenta ganhar da primeira, da segunda, já recolhe Mateuzinho. Ele vem pro toque, ganhou Mateuzinho. Yuri Alberto do outro lado, ele tentou o passe de bola, errou! Por entre as pernas do zagueiro do gol, tranquilo, sai para fazer a defesa o Alex Alves. O Silvinho entregando a rapadura pro Timão. Faltou um passe correto do Matheus França, o Mateuzinho para deixar o Yuri Alberto na cara. Ele tentou por baixo das pernas do Silvinho, não consegue marcar. Demorou demais. Entrou bem o Mateuzinho. Demorou para tocar a bola, ele tinha condição de tocar antes, estava livre o Yuri Alberto na esquerda. E vem pro jogo o time do São Bernardo, a bola foi solta à frente, vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para o Corinthians bater. Erra de novo o Matheus Regis, pois não, Pretzel. Tem toda a razão, o Mateuzinho ele entrou bem no jogo. Nesse lance ele foi mal, se ele dá a bola de primeiro, o Pedro Raul faria o terceiro gol para definir a classificação. Mas ele entrou bem como um atacante, ele ajuda na marcação com o Fagner e avança com a velocidade dele, com a força para o contra-ataque. Foi uma boa escolha do Antônio Oliveira. Troca. Mexeu São Bernardo, saiu o 11, entrou o 14. É isso, Luiz Felipe com a 14 no lugar do Matheus Regis, 11 que errou mais um lance na ponta esquerda. Troca o ala, 14, Luiz Felipe já no campo. Matheus Regis joga bem mais que jogou hoje, hein? Foi muito mal. É futebol da Bandeirantes para você, vem comigo, torcedor. youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial, 2-0 para o Corinthians. Yuri Alberto ganhou lance, tenta, finta, o árbitro para. Tá marcando falta para a equipe do São Bernardo bater do campo de defesa. Eu quero você comigo, torcedor brasileiro, youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial. Vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial. A bola volta para o setor de esquerda do campo de ataque, prende a jogada, Luiz Felipe. Ele prende o lance e faz o giro em cima da marcação do primeiro, 2-0 para o time do Corinthians. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. A abertura vem com Rodrigo Souza, ele prende o lance e vai tentar a finta, enfia a jogada, domina pelo comando de ataque, aperta na marcação pelo setor de esquerda, tenta o cruzamento, levantou na boca do gol, vem Mateuzinho, vem para tirar, corta o perigo, lançamento à frente, Ranieri cortou, tirou, a bola falta com o time do São Bernardo, tenta subir de cabeça, sobe de cabeça, afasta a zaga corintiana, vem com Pedro Raul, ele joga dentro da grande área, Mateuzinho, boa bola para Yuri Alberto, dominou pelo setor de direita do campo de ataque, vai pro break, vai para finta, ele tenta o toque de bola, perde, Breno Bidon, vem pro toque de bola, recolhe no comando de ataque, Breno Bidon faz a finta, salta a jogada na esquerda, domina o time do Corinthians, está jogando com o Raul, domina bem para Breno Bidon, Bidon domina no comando de ataque, toca a jogada contigo no comando, tenta descer o time do Corinthians, Breno Bidon vai ganhar, perde o lance, a bola volta com o time do São Bernardo, que já domina, já mexe o timão, Ramiro. Daqui a pouco o Romero e vai sair o 20, Pedro Raul. É bola no campo de defesa para sair para o jogo. Já domina, tenta descer o time do São Bernardo. A abertura na direita, tentou a finta. Falta do Yuri Alberto. Bico da grande área pela direita. É falta para a equipe do São Bernardo bater. No drible rápido do Kaique para cima do Yuri Alberto, que foi marcar mole. Essa é verdade. Chegou fraco na marcação, deixou a perna. Falta marcada, é perigosa. Kaique já está por ali. Silvinho também se aproxima. Chance de diminuir para a equipe mandante. Romero não vai entrar ainda porque vem bola aérea. Isso, Corinthians para a grande área do Corinthians, hein, Ramiro? Corinthians pediu para esperar porque Pedro Raul vai na área tentar tirar essa bola. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial, torcedor brasileiro. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa, comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Está na sua vida, Brasil.
no Tenda. Aqui tá parado o jogo, técnico português conversa, o Tonhão da Fiel conversa com o jogador do time do Corinthians, o Romero. É falta para o time do São Bernardo bater, Silvinho pede passagem para a cobrança de falta. Também na bola para bater falta, Kaique. É falta para o time do São Bernardo bater para você ligado no microfone Bandeirantes, Ítalo Henrique em Goiânia. Alô Goiânia, forte abraço, obrigado pela audiência, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Silvinho ajeita para a cobrança de falta para o time do São Bernardo. Ele vem para a cobrança, bico da grande área pela direita, Silvinho e Kaique. Vai partir para a bola, partiu, bola rolada para trás, a pancada para o gol em cima da barreira. E ainda ele explode em cima do Kaique, mas não sai, não saiu sim. Tiro de meta para o Corinthians bater. É isso, confusão na marcação agora, pede lateral a equipe do São Bernardo, mas tem troca do Corinthians. Vamos lá, vai mexer o Corinthians, saindo o Pedro Raul com a 20, entrando o 11 Romero. Aliás, o Romero deu uma entrevista essa semana ao canal Desimpedidos e ele foi perguntado: você acha que a torcida do Corinthians não gosta de você? Ele falou: eu acho que até hoje eles não gostam de mim. Quem falou isso? O Romero. Ô louco, a torcida gosta do Romero. Também acho que sim. E ele acabou se salvando no ano passado, foi um dos poucos na realidade, né? Sai o Pedro Raul, que fez um bom jogo, hein? Fez um gol, ajudou bastante na recomposição defensiva aqui, na saída de bola de São Bernardo, e também poderia ter aproveitado outras oportunidades se dessem a bola para ele lá na frente. Paulo Paiva tá ligado no microfone Bandeirantes. Domínio Yuri Alberto, prende pelo seu campo de defesa, sai jogando no toque de bola de Fagner. Fagner domina a balança em frente à marcação, tem Mateuzinho, prefere voltar com Félix. Félix domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola contigo no setor de meio de campo. Já recolhe bem o Breno Bidon. Entrou bem no jogo, hein, Prédio? Bem, foi a grande novidade, começando a partida, tá com personalidade. Tecnicamente ele mostra muita qualidade. Canhoto, né? Meia canhoto com qualidade, amigo. Aí vai. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. No futebol é gol do Sicredi Açul, a patrocinadora oficial do Paulistão, a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Abra sua conta, Sicredi. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Cícero Peixoto tá em boca da mata, ligado na Bandeirantes, bola volta. Tentou Romero de cabeça, tentou buscar jogada. Aqui o Yuri Alberto, bola volta pelo campo de defesa. Recomeça para sair jogando novamente o time do São Bernardo no campo de defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados exatamente para você conferir. 27:40 de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do campeonato da Copa do Brasil. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Continua pra você. 0 São Bernardo, 2 Corinthians. Timão vence o jogo. Alô, Marcela. Início de jogo na Arena do Castelão. Fortaleza 0, Retrô também 0 pela Copa do Brasil. Alô, rapaziada, Armando tá curtindo o futebol da Bandeirantes. Grande Machado curtindo o Sonsaço Bandeirantes. José Francisco Zenilda Alves, alô, Godoy Rocha. Aqui tá parado o jogo, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Do time do São Bernardo, 2-0. Timão vence o jogo 2-0. A abertura vem pelo seu campo de defesa, vem pra tocar. Yuri Alberto ganha. Já partiu, Romero tentou soltar na primeira. Erra o passe, Yuri Alberto. A bola volta com o time do São Bernardo. Voltaria. A abertura foi feita à frente, tentou Fagner. O toque de bola para o Yuri Alberto. Vem para tirar o zagueirão, vem para tocar de cabeça na bola para afastar o perigo dali de qualquer maneira. O time do São Bernardo tira dali. Davi, ele põe para fora a lateral para o time do Corinthians bater. É pelo setor de direito do campo de defesa. Tá caído o jogador do São Bernardo. Me parece que foi o Rodrigo Souza que entrou, hein? É o Rodrigo Souza. Ele entrou no primeiro tempo de jogo. Agora vai se levantando, Liz, com o auxílio do Ranieri por ali, após um choque no meio de campo. Parece que está tudo bem com ele. Departamento médico até entra no gramado, mas já está de pé. O volante da equipe do São Bernardo. É o futebol da Bandeirantes para você. Jogo parado, Pretzel. Jogo parado, entrada do Romero agora para tentar jogar como referência mesmo, para segurar um pouquinho a bola na frente. O Yuri Alberto também tentando ajudar. Parece bastante cansado o Yuri Alberto. O Antônio Oliveira ainda tem mais uma mudança para fazer. Mais duas na realidade. Mais duas mudanças para fazer ele tem. Então, vamos ver o que ele pensa, porque o Corinthians está com o jogo sob controle, né? O São Bernardo me parece que cansou
não consegue mais atacar, não tem força ofensiva e vai viver de bola aérea agora. Gustavo Henrique e o Torres estão fazendo uma partida de excelência como os dois zagueiros. Ulisses. Pois não. Troca no meio de campo da equipe do São Bernardo. Wesley Dias deixa o campo com a 23. Entra o Raniel com a 29 na vaga dele. E aí, Pretzel? É aquele Raniel que jogou no Santos ou Milhose? Não, moleque da base. Moleque da base, perfeito. Então é uma tentativa de colocar um jogador rápido aí do meio pra frente. A bola volta no toque de bola. Estamos aí com 30 minutos de bola rolando. Tenta descer o time do São Bernardo. Tira mal o time do Corinthians. Vem para subir. Afasta a zaga. Vem para cortar de cabeça. Tira o perigo dali. Tirou de qualquer maneira o jogador do time do Corinthians, Gustavo Henrique. Ela volta no comando de ataque. Tenta o número de bola. O time corintiano está parado. O jogo está marcado. Lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. Vem comigo, torcedor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Marcelo. Tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, pois não? O Kaká, zagueiro que pode estrear hoje, foi chamado pelo técnico Antônio Oliveira. Ou sai o Gustavo Henrique, que agora deu uma joelhada ali, aparentou estar com alguma coisa, ou ele vai tirar o Yuri Alberto para deixar o Romero de referência. É bola no campo do retaguarda para ser jogando. Carlinhos está ligado em Camboriú, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola. Yuri Alberto tenta ganhar o lance, não consegue. Ele fica no chão, pede falta. O árbitro manda seguir a bola, volta. Coutinho, Raniel vem, toca na bola. Ela volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians. Lindo drible. Abertura para o toque de bola de Yuri Alberto. Tá na área, ergueu a cabeça, bateu para o gol. Defesaça do goleiro Alex Alves. E que jogada maravilhosa do Breno Bidon. Espetacular, nem sente o peso na camisa. Breno Bidon, uma bela jogada, o Corinthians perde o gol. E vem para o jogo, Mateuzinho. Brigou, Yuri Alberto ganhou na cara do gol, vai fazer o terceiro, bateu! Mas está marcado impedimento. Não está valendo, marcado impedimento. Não está valendo nada disso. Impedimento marcado, o terceiro gol do Yuri Alberto, mas ele não ganha a bola na dividida. Ele vem de trás. Ele vem de trás para ganhar na dividida. Foi isso que o Bandeirinha marcou. Foi um lance muito rápido. É o impedido mesmo, Yuri? Tem que voltar rápido aí, pois não. O Yuri estava aqui do lado. Tá vendo se ele olhou, comemorou pra caramba, foi na arquibancada. Aí ele comemorou, o Romero abraçou, ele falou, ih, tava impedido. De fato, não valia mais e ele mesmo vai sair. Fez o gol, não valeu, sai o 9 Yuri Alberto e entra o 25 Kaká. Aí os jogadores pedem que o Yuri Alberto saia por trás aqui sem de fato voltar ao gramado para ganhar tempo. Perfeito, para fechar ainda mais o time. Agora fica Kaká, Torres e Gustavo Henrique, Fagner e Hugo lá atrás, uma linha de 5. No meio, o Mateuzinho, o Raniel e o Breno Bidon. E na frente o Romero. Para segurar esses 2-0, a vaga está encaminhada. E os sinalizadores agora da torcida do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no toque de bola, tenta tirar o Corinthians 2-0 para o Timão. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E você sabe, né, meu amigo? O melhor lugar para assistir os jogos do Corinthians na Neoquímica Arena, sabe onde é? Camarote Fialzone. Camarote Fialzone, o melhor lugar para assistir os jogos do Timão na Neoquímica Arena. O rei dos camarotes, o Léo Rizzo. Camarote Fialzone, onde você assiste os melhores jogos do Timão, com muita música, comida, bebida para você. Camarote Fialzone do Léo Rizzo, o rei dos camarotes do Brasil. Tá parado o jogo. E aí uma confusão torcida do tremenda. Corinthians joga. E o Rodrigo Souza. Sinalizadores do campo de jogo. A torcida do Corinthians está errada, mas o Rodrigo Souza também está errado porque ele devolve os sinalizadores, o jogador da equipe do São Bernardo, e ele atinge uma pessoa nessa hora de devolver. E aí os torcedores do Corinthians estão revoltados. São vários sinalizadores, 1, 2, 3, 7 sinalizadores sendo jogados, o 8º agora. Rodrigo Souza está revoltado, o jogador do São Bernardo, mas ele não pode devolver da maneira que ele devolveu. O Braulio vai falar com o Cássio, para pedir pro Cássio falar com os torcedores o que vai acontecer, para pararem com esse negócio. Mais uma vez é o protesto da torcida contra o preço do ingresso. Aí R$100. Nada justifica jogar o sinalizador no campo, porque o Corinthians pode ser denunciado. Vai para a súmula
por isso pode ser denunciado, ou para tentar identificar o torcedor que atirou, ou vários torcedores que estão atirando. O futebol brasileiro tem que evoluir, não adianta. Sempre parado por um fator extracampo, é difícil. Ô Pretzel, até no último jogo contra o São Bernardo aqui no estádio 1º de Maio, aconteceu coisa semelhante. A Gaviões da Fiel foi punida por isso. Tanto que no jogo contra o Água Santa não havia nenhuma faixa estendida da Gaviões da Fiel, porque eles estavam punidos e não vieram de fato uniformizados para esse jogo. Vamos ver se vai ter mais uma punição agora por conta desses sinalizadores. Tá parado o jogo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo. Você curtiu o sonsaço da Bandeirantes, obrigado. E você sabe o melhor lugar para você curtir os jogos do Timão. Meu amigo, na Neoquímica Arena, no Camarote Fielzone. Muita comida, bebida, muita música, pagode, alegria, música sertaneja para você. www.camarotefielzone.com.br. Adquira seu ingresso para sua empresa, para seus amigos. Vale a pena curtir. Tem piscininha e tem tudo. Camarote Fielzone, o melhor camarote da Neoquímica Arena do meu amigo Léo Riso, o rei dos camarotes do Brasil. Para você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro, tá parado, Júlio. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor do Brasil. Abertura para a quarta zaga, temos o toque de balançar, jogando novamente o time do São Bernardo. Vem, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Abertura pelo setor de esquerda, que é para ataque, cruzamento foi feito dentro da grande área. Vem para tirar a zaga, corintiana, bola volta para Romero. Romero domina do comando de ataque, vai tentar o toque de bola em velocidade. Vem pro domínio, Romero, ele prende o lance, o árbitro para. Marca a falta em cima do Romero. Pro time do Corinthians bater na circunferência central do gramado. Foi falta em cima do Romero, do Davi Gabriel. O Romero joga o corpo em cima dele, é bem verdade, para tentar o choque. Só que ele acerta as costas do paraguaio. Sobe o Corinthians, campo de ataque. Público e renda. Alô, Alexandre Lecol em Marília, ligado no microfone Bandeirantes, pois não? Público de 11.902 torcedores no 1º de maio para uma renda de R$ 920.200. Está jogando, domina novamente, Félix Torres ganha para o time do Corinthians, abriu para Ranieri. Ranieri domina, levou para o lado errado no campo de ataque, vem Corinthians, ameaçou soltar, tenta o toque de bola, soltou, é para Romero, tá impedido, demorou demais o Ranieri. E é bem tá impedido, tá marcado o impedimento. E é bem verdade que o lado, como você pontuou, né, Ulisses? O melhor lado era o outro. Ranieri puxou para a esquerda, não tinha ninguém passando. Só o Hugo passando naquele motor 1.0. Acaba não conseguindo chegar da bola. O Corinthians vence 2-0. Cadê o técnico do Corinthians? Foi expulso? Não, tá sentadinho ali no banco de reservas. Alô, Erson Feitosa, ligado no microfone Bandeirantes em Santa Luísa, no norte de Alagoas. Alô, Marco Vinícius, curtindo em Penápolis o futebol da Bandeirantes. Obrigado, torcedor brasileiro. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque para tentar descer do campo de ataque. Recolhe pelo comando, aperta novamente o time do Corinthians. Vem para cima para dar combate. O time do São Bernardo tenta descer. Ofertas especiais Estil. Roçadeiras, lavadoras, aspirador, ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros. Existiu, para foi solta para Romero, saiu do campo de defesa, já tá no ataque na cara do goleiro, dominou, bateu, pega o goleiro Alex Alves, o Romero, ele, a bola, o goleiro e o gol, perde uma chance incrível, o Romero faltou perto, dá pra ele. Mal demais depois de receber um belo passe, o Romero poderia fazer o seu 6º gol nessa temporada, ele que é o vice-artilheiro do time, perde o lance, olha só confirmando, conversei agora com uma pessoa da comissão técnica, de fato Antônio Oliveira foi expulso por reclamação. Expulso de jogo Antônio de Oliveira, eu tô dizendo, técnico do Corinthians, esses portugueses. É questão cultural, viu, gente? Em Portugal eles xingam, eles falam com a arbitragem e tudo. É desse jeito. Vem pra cá, a arbitragem não tolera isso e aí aconteceu a expulsão do Antônio Oliveira. Pois não. E aí não teremos coletiva dele, né? Então, muito provavelmente o Bruno Lazzaroni, filho do Sebastião Lazzaroni, técnico do Brasil na Copa de 90, estará lá na sala de coletiva para falar com os jornalistas. Agora as mudanças foram boas, pensando no resultado em garantir o 2-0, é o que está acontecendo. E as duas oportunidades para fazer o 3º gol foram do Yuri Alberto e do Romero. Então o Antônio Oliveira e a comissão técnica dele no campo foram muito bem no jogo, vendo o jogo, fazendo as mudanças. Era para estar 3-0, o Corinthians já podia ter matado o jogo há muito tempo.
Na hora de fazer a troca do fluido de frio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. O tempo não para, Bandeirantes marca. 40 jogados, segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua São Bernardo do Campo, placar do jogo de Corinthians vence 0 para o time do São Bernardo, 2 para o Corinthians. Alô, Marcela. Pela Libertadores, o Lozano abre o placar para o Nacional do Uruguai contra o Always Ready. E o Águia amplia a vantagem sobre o capital de Tocantins pela Copa do Brasil. O segundo gol foi feito pelo Braga. Ulisses. Eu vou dizer um negócio pra você, o tal do Breno joga muito, hein? O árbitro pediu pra parar, porque tem sinalizador aceso na torcida do Corinthians. Com uma amortecedora HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. Ulisses, não e aí, só... Pretzel? Rapidinho, não só sinalizadores, como também fogos de artifício. Como é que conseguiram entrar com fogos de artifício no gramado do 1º de maio, sendo disparados no céu aqui agora? Eles entram em todo o país, eles entram. Aí querem me vender que a torcida uniformizada sempre é para fazer festa. Não, não é. Isso aí só atrapalha o jogo, está atrapalhando a classificação do Corinthians. Vai ter quantos minutos de acréscimo? 10, 15 de acréscimo? Não sei. Então é o seguinte, ó. Isso aí atrasa o jogo, isso para o jogo. O Corinthians está ganhando 2-0. Tá bem melhor no jogo, 10 contra 10. Então o futebol brasileiro é isso, cara. Toda hora nós estamos apontando, nós somos os chatos e tal. A gente quer ver alegria, mas não isso aí, porque isso atrapalha, isso para. Isso não pode aqui no Brasil. Tem que respeitar, isso não pode. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Tá parado o jogo aqui em São Bernardo do Campo no 1º de maio, 2-0 pro Corinthians. Corinthians indo à próxima fase da Copa do Brasil. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo no Brasil, está com site novo, www.estrelabet.com. E é uma fumaceira, meu amigo, que eu vou dizer pra você, viu? Até pra gente atrapalha aqui, viu, Ulisses? E só um detalhe sobre o Breno Bidon, que se elogiou bastante agora há pouco. É um atleta que, de certa forma, até demorou um pouquinho para renovar com o Corinthians. Ele tinha contrato até o fim deste ano. Aí o Claudinei Alves, responsável, diretor da base, junto ao Chicão, conversaram, tiveram algumas conversas e na segunda-feira assinaram com o Breno Bidon uma multa aqui para o Brasil de cerca de 100 milhões de reais e de 150 milhões de euros para o exterior desse jogador que aliás foi o craque da Copinha, para quem não se lembra, Corinthians campeão este ano. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Doutor Celso tá ligado no futebol Bandeirantes, forte abraço para você. Obrigado pelo carinho da sintonia grande, doutor Celso. É futebol da Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. E aqui tá parado o jogo. Muito ainda, muito sinalizador aceso aqui. E aí, né, Ulisses? Você está curtindo o som da Bandeirantes, obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Pois não. Até para trazer um número, enquanto isso, o Antônio Oliveira só tem uma derrota sob o comando do Corinthians em 8 partidas. Agora são 5 vitórias, 2 empates e uma derrota, que foi justamente contra a equipe da Ponte Preta na Neoquímica Arena pelo Paulistão. Então o Antônio Oliveira conseguindo manter um aproveitamento interessante. Ele assumiu depois que Mano Menezes foi demitido com 38% de aproveitamento. O pior da história desde 2018, quando Jair Ventura deixou o Corinthians com 32% de aproveitamento. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Muita gente falando que o gol do Yuri Alberto foi um gol legal. Porque o zagueiro tinha domínio total da bola, se atrapalhou, perdeu a bola para ele e o gol saiu. Olha como é que é o futebol. E vem Mateuzinho do Breno para o time do Corinthians. Vai tentar o toque de bola, já solta pelo setor do esquerdo do campo de ataque. Em velocidade, tenta chegar ao time corintiano. Esse Breno Bidon não é bobo nem nada, hein? Esse Breno Bidon vai dar trabalho, hein, o Ramiro? 18 anos, joga muita bola, o craque da Copinha nessa temporada, aliás. Renovou com o Corinthians, teve interesse no Bayern de Munique e de outros clubes. Um destaque do Corinthians neste campeonato agora na disputa da Copa do Brasil. A bola volta, tenta o toque de bola, tenta descer novamente o time do São Bernardo para a batida. Gol! Cássio sai para pegar.
Pega o goleiro corintiano. Ficou fácil pro Cássio, na marcação cerrada em cima do Raniel, que entrou na segunda etapa. O Gustavo Henrique amortece, o Cássio pega e cai para segurar a vitória do Corinthians. 2-0 no placar, confirmando os acréscimos. 9 minutos de acréscimo. Sil, renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. É bola do campo de ataque, o Corinthians tenta descer para foi Suter do toque, para contigo no setor intermediário, tenta brigar a Romero, ele chega na marcação, aperta, vai para cima, Romero tá parado o jogo, tá marcada a falta para o São Bernardo bater. Falta do Romero em cima do Silvinho, setor de defesa, sobe o São Bernardo e o Corinthians vence 2-0. É bola do campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Domínio do campo de ataque, tenta a finta em cima da marcação do primeiro. Recolhe do campo de ataque, vai para o toque de bola. Domínio do campo de defesa, domínio contigo no campo de retaguarda. O São Bernardo para ser jogando. É bola do campo de retaguarda para o São Bernardo tocar e sair para o jogo. 45 minutos mais 9 do jogo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta com o São Bernardo, tá aí. Silvinho se acha o craque do jogo, né, meu? Agora mais um passe errado. Na bola, agora meteu para a linha de fundo. Tiro de meta aí. Pois é, pro artilheiro dessa equipe também, com 3 gols marcados na competição no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, passou em branco, naquela vitória controlaria placar de 1-0. Agora, que bola terrível, direto para a linha de fundo, desperdiça mais uma chance. Cássio tem tiro de meta para cobrar. São Bernardo tá exausto, né? O Márcio Zanardi abriu toda a defesa, praticamente só com um zagueiro, totalmente avançado. Podia estar 4-0 para o Corinthians, se o Romero não tivesse tão mal, porque ele foi bem lento na hora de fazer a finalização para matar a classificação. Mas a classificação está encaminhada e os ajustes da comissão técnica do Corinthians foram muito bons, porque quem foi perigoso foi o Corinthians, mesmo vencendo por 2-0. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa, tenta descer o time do São Bernardo. Recolhe pelo campo de retaguarda, vai pra frente em cima da marcação. Você ligado na Bandeirantes. 2-0 pro Timão. Corinthians se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil. O Tenda Atacadista escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa e comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Garro foi expulso a 43 do primeiro tempo, então tá de fora da próxima partida da Copa do Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, vem para afastar o perigo do campo de retaguarda. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola. Domínio do time corintiano, tentou descer pelo setor de esquerda, vem com o Bidon. Ele prende o lance novamente, prendeu o Breno Bidon. Recolhe do comando de ataque, lançamento à frente, que chegada! Tá parado o jogo por trás, falta pro Corinthians. Rasteira do Raniel pra cima do Breno Bidon, que dominava a bola no campo de defesa. Cartão amarelo pro centroavante que entrou na segunda etapa. Já tem 5 cartões amarelos a equipe do São Bernardo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Fagner domina para o time corintiano, tenta o toque para tentar soltar para Romero. A bola quica, volta para Fagner, deixou para Romero. Romero domina para o time do Corinthians, ele vem para a finta, dá o tapa na bola, recolhe novamente na intermediária. O árbitro para. Marca a falta no lance anterior, falta para o Corinthians bater. Romero estava tentando atacar pelo lado direito de campo e a arbitragem disse que ele foi ali, levou uma falta, foi calçado pelo lado esquerdo. Sobe o Corinthians, Fagner no campo de ataque. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E do time do Corinthians com Ranieri prende, se solta na zaga central, abre para Félix Torres. Domina no campo de defesa para ser jogando do torcedor do Brasil. Vem comigo, placar do jogo 2-0. O Corinthians era para estar 3, anularam para mim um gol legítimo do Yuri Alberto. É na volta do toque de bola, domínio do campo de defesa, tenta descer novamente no campo de ataque. Já recolhe o time do São Bernardo, tenta descer do comando, aparece Fagner, vem na marcação. Na dividida ele ganha o lance, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe o Romero, ele prende para o time do Corinthians, vai para a finta, faz o giro. Domina Romero, outro drible do Romero, já domina, tá tomando a falta, o árbitro para. Marca falta para o time corintiano bater do seu campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes
Bandeirantes com você. No futebol é gol do Sicredi, achou o patrocinador oficial do Paulistão, a instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi. Abra sua conta. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Ofertas especiais de Steel, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem e até 6 vezes sem juros é Steel Brasil. A bola volta muito mal tocada pelo Rainelli. Romero fica no toque de bola, tenta descer novamente o time do São Bernardo. A bola foi solta à frente, batida de longe. Cássio mata no peito. E mandou o recado assim, ó. Aqui não, ô Davi. Tentou surpreender o goleiro do Corinthians, ele matou a bola no peito para sair jogando pro Timão no campo de retaguarda. Alô, Carlos RB, curtiu o sonsaço, Bandeirantes. Timão vai se classificando para a terceira fase da Copa do Brasil. Alô, Roberto Kuller, obrigado pela audiência. A bola foi chuta para Fagner, domina para o time corinthiano, tenta levantar na frente, vai para o toque, para solto para o setor de esquerda. Domínio do comando, tenta Breno Bidon. Bidon, domínio do comando de ataque, vai para a finta na marcação, tenta o toque de letra no comando. Já partiu, prende o lance, tenta o toque de bola contigo na intermediária. Chega para fazer a falta, tá parado o jogo. Tá marcada a falta, tá parado falta de Breno Bidon para a equipe do São Bernardo bater do campo de defesa. A bola muito mal tocada, vem pro toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário. Aperta Silvinho, ele vem pra finta, vai tentar o toque de bola, balança em frente à marcação, Silvinho. Ele corta, vai tentar o drible, tenta o toque curto pelo comando de ataque, já balança, tentou passar, não conseguiu. Mateuzinho vem pra ganhar na primeira, ganha na segunda. Ele rouba pro Corinthians, abriu pra Romero, contra-golpe do Timão. Mateuzinho passou, Romero leva sozinho, balançou, cortou, limpou. Enfiou para Mateuzinho na cara do gol, bateu em cima do goleiro que salva! Vem para tirar Alex Alves, põe para fora a lateral pro Timão, pela direita do campo de ataque. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador. Escolha quem entende no assunto Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, mexe o Timão. Sai o estreante 27, Breno Bidon. Ele já havia jogado, é bem verdade, outras partidas, mas nunca como titular. Joga muito. 27, Breno Bidon. E entra o 26, Biro. Biro entra com a 26 no Timão. O segundo tempo do Bidon foi excelente. E o primeiro foi mais solidário, né? Mais ajudando na marcação. E o Biro agora, jogador descansado para avançar do meio para frente. O time do Corinthians classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem, torcedor brasileiro. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente é Nakata Brasil. Confusão armada. Foster. Parece que pegou o Romero. É isso. O Foster teria dado uma cotovelada em cima do Romero. Aí a arbitragem parou o jogo e aí o Foster foi pra cima do Romero. Os jogadores do Corinthians não gostaram. E aí até o Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, tá por lá dizendo: pô, isso não pode, isso não existe. Romero pede cartão para o atleta do São Bernardo. A arbitragem não marca, mas há uma grande reclamação por parte dos jogadores do Corinthians. E pintou amarelo pro Foster. Isso. Agora sim, dado cartão amarelo pro Foster. E também pro camisa 8, Rodrigo Souza. Ele dá o amarelo pro Rodrigo Souza com a 8 por reclamação. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui para ser jogando novamente no campo de defesa o time do São Bernardo. Você está curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor do Brasil. A bola já volta no toque de bola contigo no meio de campo. Já recolhe e trabalha pelo seu campo de defesa para ser jogando o time do São Bernardo. Levantamento vem pelo setor de esquerda, cá para ataque, o toque de cabeça para trás, tentou chegar da bola novamente, Rodrigo Souza, vem Fagner, corta, tira o perigo, domínio do campo de defesa, Romero vai para cima da marcação, aperta o time do Corinthians, tentou descer, Romero tentou tirar, a bola volta no campo de retaguarda para sair para o jogo, prende o lance, o time do São Bernardo no campo de defesa. Você comigo no futebol Bandeirantes, vai terminar o jogo, ergue o braço, árbitro, é fim de jogo em São Bernardo. O Timão vai para a terceira fase da Copa do Brasil. Corinthians 2, São Bernardo 0. Era para ser 3-0, que teve gol legítimo do Yuri Alberto, mal anulado pelo árbitro do jogo.
Zagueiro perde Bora. a bola, o Yuri Alberto rouba e faz o gol. Na Bandeirantes, quem tá chegando é ele pro apito final. Alô, Capriotti, aqui deu timão. Um gol do Yuri Alberto de pênalti, outro do Pedro Raul. É com você, Capri. Valeu, Ulisses. Corinthians classificado. Elimina o fantasma aí do São Bernardo e vai à próxima fase da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho vamos ouvir os gols, a narração do Ulisses Costa no apito final. Mas agora a reportagem Bandeirantes trabalhando no gramado do 1º de maio. É com vocês, Pedro Ramiro, Bruno Migliozzi. Vamos lá, rapaziada. E Capri, depois dessa confusão na reta final, envolvendo o Rafael Forster e o Romero, agora os jogadores vão para uma confraternização, se cumprimentam por ali. Torcedor corintiano, maioria no 1º de maio, canta eliminado, eliminado. Corintianos comemoram bastante no gramado do 1º de maio. 2.200.000 reais a premiação para o Timão. Do lado do Corinthians, Timão que em breve vai saber através de sorteio quem será seu adversário na próxima fase, na terceira fase da Copa do Brasil. Mas essa fase só acontece somente em maio. Então não tem tanta pressa ao Corinthians, que vai voltar a campo aí por volta do dia 6 de abril. Só no mês que vem que deve ser a estreia justamente na Copa Sul-Americana. Aí depois volta a jogar na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Tô tentando checar aqui, Capri, se teremos zona mista. Mas muito provavelmente não. Somente a coletiva do Bruno, o auxiliar do Antônio Oliveira, já que o português foi expulso. Maravilha, então vocês voltam daqui a pouquinho no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Bruno Migliozzi e Pedro Ramiro falando mais dessa vitória corintiana e da classificação à fase seguinte da competição nacional. Mês que vem, em maio, o sorteio para definir, não é? Mês que vem não, vai ser agora em abril o sorteio da próxima fase e em maio essas partidas serão realizadas. Mas aí com a análise do Alexandre Pretzel, vamos falar dessa vitória corintiana, o gol mal anulado do Timão, enfim, os lances polêmicos, as notas da partida. Tudo isso no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro, o terceiro tempo da Bandeirantes que não vem mais, agora é o apito final, vem aí para você ter todas as informações, tudo de Corinthians 2, São Bernardo 0. Nós já voltamos com o apito final, até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Sicredi e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ulisses Costa! Boa bola para Fagner, vem cruzamento da grande área, Yuri Alberto dominou, escapou, bola sobrou na dentro da grande área, pênalti! Ranieri dominou, puxou, balançou, foi calçado por baixo, Ranieri derrubado na área, pênalti pro time do Corinthians bater, autorizado pelo árbitro, Yuri Alberto para cobrança, camisa 9, Alex Alves no meio do gol, Yuri Alberto bateu, colocadinha! Ele bate uma bola rasteira no meio do gol, lenta, ele tira o goleiro do lance, o Alex Alves caiu pro canto direito, ele dá um tapinha na bola, rolou ela pro fundo da rede, Yuri Alberto, na marca de 5 minutos de bola rolando, 5 de bola rolando, o primeiro tempo de jogo. São Bernardo 0, Corinthians 1, Yuri Alberto, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Yuri Alberto, essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona à fiel torcida corintiana. Corinthians 1, São Bernardo 0 aqui em São Bernardo. Ele prendeu o garro, soltou para o setor de esquerda, campo de ataque para o time corintiano, para Hugo abre para Wesley domina para o time Corinthians, vai para a tinta em cima da marcação no primeiro, fintou, driblou, levantou na boca do gol, Pedro Raul entrou, tocou.
Raul! Aí é o seu lugar! É na área o seu lugar! Jogada linda de Wesley pelo setor de esquerda, balançou em cima do marcador, recolheu, cruzou na entrada da pequena área, o goleiro foi sair, ele antecipou e rápido demais o Pedro Raul, toca na bola para meter no fundo da rede, Pedro Raul para fazer o segundo gol do Corinthians no jogo, Corinthians 2, São Bernardo 0, gol de emoção maior do futebol, e essa emoção Pedro. Tá aí os 2 gols na narração do Ulisses Costa, Pedro Raul e Yuri Alberto, e mais um gol aí do Yuri Alberto que foi anulado, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso com o Alexandre Pretzel. Mas antes de tudo, antes de mais nada, eu preciso escolher aqui o craque Estrela Bet, o craque Estrela Bet Bandeirantes de São Bernardo 0, Corinthians 2. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, me conta aí, Pretzel, quem foi o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes, hein? Tivemos bons jogadores, o Garro até ser expulso fazia um bom jogo, o Ranieri não foi mal dentro da característica dele, mas para mim os 2 zagueiros hoje foram excepcionais, fizeram uma atuação de luxo, tanto o Torres como o Gustavo Henrique. Eu vou botar no Torres para mim, melhor em campo. Torres é o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes de São Bernardo 0, Corinthians 2. Muito bom, 10 horas e 9 minutos, até às 11 da noite no apito final a gente vai falar dessa vitória corintiana. Daqui a pouquinho o Pedro Ramiro e o Bruno Migliozzi chamam lá das áreas de entrevistas do estádio 1º de Maio e a gente vai poder ouvir, quem sabe, aí os personagens dessa partida. Oi, Ramiro. Só para explicar, não teremos zona mista, tá? Estádio 1º de Maio não dá condições, aí eles se resguardam através... uma confusão grande agora na arquibancada do São Bernardo, tá? Briga entre os próprios torcedores. E... Ramiro. Uma confusão grande, né, Bruno? Para explicar a origem dessa confusão, o torcedor estava com a camisa do Corinthians ali. Ele estava com a camisa do São Bernardo e a do Corinthians. Essa foi a origem da confusão no meio da organizada do São Bernardo. Agora ele vai sendo retirado. Não tem agressão, mas tem uma muvuca ali por conta desse fato. Nossa, tem uma grande rivalidade, né, São Bernardo, né? e Corinthians. Nossa, que rivalidade grande, né? Torcedor pouco inteligente. Sempre tem um ou outro. Bom, assim que tiver condições aí, vocês chamam pra gente ouvir aí esses personagens que forem falar, tá bom, Ramiro? Vamos então com o Alexandre Pretzel, que vai explicar pra gente como é que foi essa vitória corintiana. Pretzel, 2-0, poderia ser 3, mas o Timão está na próxima fase da Copa do Brasil e avançou sem grandes sustos. Como é que foi, hein, Pretzel? É isso mesmo, é uma frase interessante, avançou sem grandes sustos porque jogou bem, entrou realmente com uma formação até com o meio campo aberto. A surpresa foi o Maicon sentindo a lesão. Agora fecha o pau aqui na minha frente. Bem na minha frente. Torcedores do mesmo time contra o rapaz aqui. Empurrando o rapaz. Vários. São 10, 11 contra 1. Cara, é uma tristeza isso aqui, cara. O futebol brasileiro precisa... A gente vem no estádio para cobrir o jogo, para fazer a transmissão e os caras não conseguem. Tudo bem, o rapaz entrou mal ali, foi pouco inteligente, mas todo mundo empurrando, dando tapa na orelha dele, é uma covardia. Eu realmente não consigo ver esse tipo de coisa, lamento muito que a gente tenha que passar por isso no futebol brasileiro. É jogo parado por sinalizador, é sinalizador no campo, pessoal brigando. Há pouco aqui, algumas mulheres, 4 ou 5 contra uma outra aqui, 4 mulheres contra uma, também na minha frente aqui, o Ulisses estava do meu lado. São sendo qualquer coisinha, um estopim para agressão, é complicado. Mas voltando à análise do jogo, né? Com a lesão do Maicon sentindo no aquecimento, a entrada do Breno Bidon para mim foi uma surpresa. Ele poderia já ter começado até com o Kaká, com 3 zagueiros, mas ele preferiu deixar o meio campo aberto e ele foi inteligente. Aí teve o pênalti aos 5 minutos, 4 na realidade, né? Até o Yuri Alberto bater, mas a largada do jogo com 1-0 já na frente foi uma vantagem muito boa para o Corinthians, porque deixou a pressão toda para o São Bernardo. O que fez o Antônio Oliveira? De maneira inteligente, recuou o time com 1-0, fechou bem a defesa, tanto é que os 2 zagueiros hoje foram impecáveis, tanto o Torres quanto o Gustavo Henrique, recuou o Ranieri, tinha uma linha de 5 sem a bola, mais o menino Breno ajudando o Garro na marcação, numa solidariedade gigantesca, junto com o Yuri Alberto, com o Pedro Raul e até o Wesley, que não é um marcador tão nato assim para ajudar, mas também fechava aqui essa linha de passagem
na lateral direita do time do São Bernardo. Então o São Bernardo ficava com a bola, mas não conseguia entrar na área, porque o Corinthians era muito eficiente na marcação. Eficiente na marcação e perigoso no contra-ataque. Essa foi a linha do Corinthians com o Antônio Oliveira, até fazer 1-0 e até ter a tranquilidade de puxar o contra-ataque com o próprio Wesley, fazer 2-0 aos 26 com o Pedro Raul. E aí deixou o nervosismo todo para o São Bernardo. E aí tem o lance da expulsão, aos 43. Eu tô vendo muita crítica aí ao meu comentário, que eu chamei o Rodrigo Garro de juvenil. A gente já tá cansado de ver os jogadores no Brasil quererem apitar o jogo e quererem ao mesmo tempo, certo? Impor a autoridade deles de uma maneira boba, um puxando o outro, um empurrando o outro, querendo ir contra o árbitro. O lance da expulsão do Rodrigo Garro, ele é um lance absolutamente avisado pelo árbitro. O Braulio Machado, que é chato, muito chato, ele não deixou o Silvinho bater um escanteio rápido aos 43 e avisou o Rodrigo Garro e o Helder, que estavam se agarrando a todo momento. Um puxão pra lá, um puxão pra cá. Ah, mas isso faz parte do jogo. Não, isso não faz parte do jogo. E o árbitro parou e ficou olhando pros dois. Vocês vão parar? Vão parar? Ficou 2 minutos nesse negócio. Eles não pararam, um caiu no chão e ele pegou, deu amarelo pro Helder e expulsou o Rodrigo Garro, que já tinha o cartão amarelo. Pra mim, uma expulsão juvenil e de acordo com a regra do jogo, pra mim, expulsão correta. E depois o Helder foi expulso no segundo tempo por um toque, impedindo o ataque promissor do time do Corinthians, quando ele abre o braço e depois ele tenta tirar o braço, como ele já tinha o amarelo, tomou o cartão vermelho. Para mim, as 2 expulsões corretas por parte do Braulio. Na volta do segundo tempo, o que fez o Antônio Oliveira? Com um jogador a menos, já era esperado que ele fizesse uma substituição, ele tirou o Wesley, eu não tiraria o Wesley, eu tiraria o Yuri, mas ele tirou o Wesley, e ele colocou o Mateuzinho. E eu até chamei a atenção, ele pode botar o Mateuzinho para fazer 2 linhas, 2 jogadores na mesma linha pelo lado direito. E deu muito certo, ele encaixou totalmente o contra-ataque, o Mateuzinho entrou muito bem, ficou forte o setor de meio campo e a marcação lá atrás, e ficou uma saída rápida de contra-ataque, mesmo com um jogador a menos. Então até o Helder ser expulso, o Corinthians foi perigoso, com um jogador a menos, com o Mateuzinho, com o Yuri Alberto e com o Pedro Raul. E ainda assim foi perigoso para fazer 3-0. O Corinthians ficou mais próximo do terceiro do que o São Bernardo do primeiro, apesar de uma defesa espetacular do Cássio, numa jogada ensaiada do São Bernardo, uma batida de escanteio para fora da área, né? E uma paulada do Vitor Ricardo para uma grande defesa do Cássio. Então, o Cássio foi importante com 2 defesas espetaculares, mas um jogo como um todo, o Corinthians sempre foi perigosíssimo. Teve esse gol mal anulado, aqui no campo foi um lance muito rápido, pareceu que o Yuri Alberto vinha de trás numa zona de impedimento para roubar a bola do zagueiro, só apareceu, então você teve a imagem depois, meu caro Capriotti, você confirmou que o gol foi legal. E antes desse gol, por quê, o Yuri Alberto... Pois não. Só para te ajudar, porque o Yuri Alberto, no momento do lançamento, ele estava em posição de impedimento. Só que depois é uma outra jogada, é um recuo do zagueiro para o Yuri Alberto. Então começa uma outra jogada. Então é outro lance, então. Perfeito. É um outro lance. Então o gol deveria ser validado. E o Bandeirinha, ele demorou para tomar a decisão, para levantar a bandeira ali. Eu não sei porquê, não é? Ele demorou para levantar a bandeira depois que o Yuri Alberto já tinha feito gol há bastante tempo. Então eu fico com a sensação, viu, Pretzel, que a falta do VAR expõe mais ainda a ruindade dos árbitros. Porque eles se escoram no VAR. Eles se escoram no VAR. E ficam ali, não é? E o VAR também não é infalível, erra. E quando não tem VAR, aí a ruindade ela é escancarada, não é? Mas aí existe uma certa absolvição, porque o jogo é muito rápido, e aí os caras ficam suscetíveis a erros, que eles têm que marcar. Então é o seguinte, ó, com o costume do VAR, você fazer uma competição nacional, um torneio que paga tanto dinheiro sem o VAR na primeira e na segunda fase, é um erro absurdo da CBF. Não pode acontecer isso aí tem que ser mudado para a próxima temporada. Então foi um gol legal, imagina se está 0-0 o jogo, seria um prejuízo gigantesco contra o Corinthians, que depois teve com o próprio Yuri Alberto uma chance de fazer o terceiro e com o Romero também sozinho, cara a cara com o Alex Alves, bateu fraco na bola, sem força, talvez por isso, viu? Hoje deu para notar que o Romero me parece um pouco sem força, um pouco abaixo fisicamente dos demais companheiros, por isso que talvez ele tenha perdido a posição. Mas ainda assim, depois o Romero, num contra-ataque 2 contra 1, deu a bola para o Mateuzinho fazer o gol. Então o Corinthians poderia, se terminasse o jogo 4-1, não seria nenhum exagero pelo que o Corinthians criou com jogadas inteligentes. Quando o jogo ficou 10 contra 10, ficou um espaço muito grande, mas o Corinthians compacto e o São Bernardo desesperado.
Tanto é que o Márcio Zanardi abriu totalmente o time. Ou eu faço o primeiro ou eu tomo o terceiro. Ele botou na mesa. Então ele correu o risco e aí ficou tudo exposto e o Corinthians até facilmente poderia ter goleado o São Bernardo hoje. Então uma classificação com autoridade, uma classificação num jogo que muita gente imaginava que seria muito difícil e foi mais fácil do que a gente imaginava pelas circunstâncias da partida e que colocam o Corinthians na terceira fase da Copa do Brasil. Agora, com calma, é treinar o time para a estreia na Copa Sul-Americana e depois para o início do Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisava passar hoje. Precisava passar até também pela questão financeira e para quem sabe, num sorteio, der sorte num sorteio da terceira fase e enfrentar um adversário interessante, um adversário bem mais fraco, para você chegar numas oitavas de final com uma certa tranquilidade. Hoje o Corinthians jogou bem com praticamente todos os seus jogadores, Capri. Valeu, Pretzel. Deixa eu ir para um intervalo rápido aqui, porque eu preciso ficar com tempo para a gente ouvir aí os personagens do jogo, que eles forem falar, evidentemente, né? Então eu vou para o intervalo primeiro aqui do apito final e na volta vamos ver se já teremos condições de ouvir aí os personagens dessa vitória corintiana por 2-0 sobre o São Bernardo, o Timão na próxima fase da Copa do Brasil. O apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro, volta em instantes. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. É olhando o nosso passado que podemos construir o amanhã melhor. E a história do PSDB nos faz ter a certeza de que estamos no caminho certo. Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB. O Plano Real trouxe a estabilidade econômica e o fim da inflação. Com os genéricos e o Programa Saúde da Família, cuidou da saúde dos mais necessitados. Com as privatizações, colocou o telefone na mão de todos os brasileiros. O PSDB acreditou, trabalhou e fez história. PSDB, um só Brasil. Propaganda partidária gratuita. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Hugo Mota, deputado federal da Paraíba. A política é um instrumento capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nunca deixe de acreditar nela. Por isso, quero que você filie-se ao Republicanos. O nosso partido é organizado, tem planejamento e contribui com as agendas do Brasil e com os interesses da população. Seja no Congresso Nacional ou numa pequena cidade do interior, trabalhamos com muita dedicação. Venha disputar as eleições de outubro pelo Republicanos. Feliz! Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF. O melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Aécio Neves, presidente do ITV. O Brasil não pode viver eternamente refém dessa polarização perversa entre os dois extremos, que só interessa a eles próprios e que tanto mal vem causando ao país. Existe vida inteligente entre os extremos. E a história do PSDB nos faz ter a certeza de que estamos no caminho certo. Um caminho que não é contra ninguém, mas a favor do Brasil, sem ódio, sem radicalismo. PSDB, uma nova história vai começar. PSDB, um só Brasil. Propaganda partidária gratuita. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 10h21, de volta com o apito final da Bandeirantes, depois de Corinthians 2, São Bernardo 0. Qual é a situação por aí, hein, Ramiro? Vamos lá, Capri, para explicar para você, a gente está aguardando a chegada e vai ser o Antônio Oliveira quem vai falar mesmo, tá? Opa. O Antônio Oliveira, o Corinthians consultou o regulamento aí da CBF e a CBF autorizou que o técnico português falasse por aqui, Capri. Então, assim que tiver condições, vamos ouvir o Antônio Oliveira aqui no apito final. Daqui a pouquinho o gabarito, hein, Pretzel? Vai caprichando nas notas aí, porque já tem gabarito, hein? O Capri, tem um lance do Fagner no Silvinho aqui, violentíssimo, viu? Que não dá pra ver. Se tivesse o VAR, o Fagner seria expulso.
uma que entrada jogo o violenta. Fagner não é violento, Pretzel? Qual é o jogo que o Fagner não é violento? Sim, mas é preciso coibir isso, né? Claro. Só isso, ele recebeu amarelo por uma entrada por baixo. Agora, a imagem agora que eu recebo aqui, ele dá uma cotovelada no Silvinho, se tem o VAR é expulsão direto. Expulsão direto. Todo jogo ele tá dá demais cotovelada, o Fagner, né, Pretzel? Todo jogo ele demais. dá cotovelada. Ele jogou bem hoje, mas ele diminui a nota dele por causa desse tipo de lance. Ele não precisa disso, Pretzel. O Fagner é bom jogador, ele sabe jogar bola, ele sabe jogar futebol. Eu não entendo o que se passa com o Fagner, porque ele comete esse tipo de coisa contra os adversários. Ele vai para quebrar os adversários, são companheiros de profissão. É um negócio muito sério isso do Fagner. Bom, não é de hoje, não é que a gente fala sobre isso, não é de hoje que o Fagner tem esse histórico. Mas é muito ruim mesmo, muito ruim pro Fagner. Que ele é bom jogador, sabe jogar bola, mas eu não sei, acho que ele tem se perde nos jogos e comete essas bobagens. E você tem razão, era para ter sido expulso hoje, assim como no jogo anterior, aí, um jogo lá na Neoquímica também, que ele deu uma cotovelada no jogador adversário, recente aí agora. Olha, bom, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Já no gabarito, o Alexandre Pretzel vai dar as notas aí de Corinthians 2, São Bernardo 0. São 10 horas e 23 minutos, 10 e 23, e o São Bernardo contabilizando o prejuízo da eliminação aí, já ficou fora das finais do Paulista, não é, Bruno? E agora eliminado também da Copa do Brasil. É isso, Capri. O Márcio Zanardi é quem vai falar primeiro aqui na sala de coletiva. A renda desse jogo foi de R$920 mil. O São Bernardo tinha a chance de levar esse jogo para o Morumbi, teria uma renda muito maior, mas é claro que quis apostar no valor de classificação, que seria de 2 milhões, acabou não levando, volta a campo apenas na Série C de 2024, Capri. Maravilha, então eu vou para mais um intervalo rapidíssimo, porque eu vou ficar com tempo aqui para a gente ouvir os personagens e para o gabarito do Pretzel. Então, intervalo rápido, eu já volto aqui com o apito final. 2 minutinhos, marca aí, 2 minutos e a gente já retorna, quem sabe ouvindo os personagens dessa vitória corintiana. Até já! Rede Bandeirantes de Rádio. Mariana Carvalho, deputada federal pelo Maranhão. O Republicanos existe para encorajar as mulheres conservadoras a se envolverem na política e contribuírem para a transformação na sua cidade e no seu estado. As eleições de outubro são uma oportunidade única para você, mulher, ser parte dessa mudança. No Republicanos, valorizamos a sua voz e a sua força para construir um futuro melhor para o Brasil. Mulher, feliz ao Republicanos, a casa política das brasileiras. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF. O melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$24,90 por mês, assine o UFC Fight Pass e não perca. Vem aí a 10ª edição da Corrida e Caminhada pela Inclusão do Instituto Olga Cos. No dia 17 de março, às 7 horas, o percurso do Obelisco do Ibirapuera recebe a maior corrida inclusiva em uma edição histórica. Venha fazer parte desse movimento na maior cidade do Brasil e abrace essa causa. Saiba mais em @Instituto Olga Cos e faça sua inscrição. Apoio Instituto Bandeirantes. É olhando o nosso passado que podemos construir o amanhã melhor. E a história do PSDB nos faz ter a certeza de que estamos no caminho certo. Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB. O Plano Real trouxe a estabilidade econômica e o fim da inflação. Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul. Todo o sistema e o cuidado com a educação, os genéricos na saúde. Raquel Lira, governadora de Pernambuco. Fazendo as melhores pessoas e os melhores programas para mudar a vida de quem mais precisa. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. O PSDB faz parte da vida dos brasileiros e vai fazer parte no futuro também. PSDB, um só Brasil. Propaganda partidária gratuita. Campeonato Carioca é na Band TV. E agora vale vaga para a grande final. Sábado, a partir das 9 da noite, você acompanha todas as emoções de Flamengo e Fluminense. E no domingo, a partir das 4 da tarde, a bola rola para Nova Iguaçu e Vasco. Quem será que vai para a decisão? Semifinais do Campeonato Carioca, ao vivo, para todo o Brasil, na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes,
Apito Final. 10h27 no apito final da Bandeirantes. Apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Depois de Corinthians 2, São Bernardo 0. Corinthians está na próxima fase da Copa do Brasil. Ô, Pretzel, já vou pedir o gabarito, porque pelo jeito o Zanardi vai falar. Então vamos lá, vamos ouvir o treinador do São Bernardo, depois provavelmente o treinador do Corinthians, aí o gabarito do jogo, as notas do Alexandre Pretzel. Vai lá, Bruno. Cadê o Zanardi, Bruno? Ué. Gente, vamos lá com o Zanardi. Então, sempre tem dúvidas, né? E eu achei o Braulio um pouco nervoso, distribuindo muitos cartões ali. Mas, enfim, isso aí não sou eu que controlo essa situação. Mas ficou um jogo bem complicado ali dos dois lados. Mas a gente tem que enaltecer o trabalho do Corinthians e eles mereceram vencer e a gente tem que saber perder também. Zanardi, boa noite. Bruno da Rádio Bandeirantes. É claro que vocês não esperavam uma sequência de eliminações no Campeonato Paulista da forma que foi e hoje pela Copa do Brasil. Como projetar a sequência de 2024 para a equipe do São Bernardo, que tem um Campeonato Brasileiro muito importante, mas tem um tempo aí de preparação até lá? Cara, essa pergunta é bem complicada porque assim, nós estamos muito felizes com o que o São Bernardo fez. Só começou o ano. Se você soubesse todas as dificuldades que um clube tem para jogar de igual para igual com um clube desses tamanhos, então assim, é sentimento de orgulho, sentimento de não jogar como equipe pequena, jogar de igual para igual, trabalhar. Futebol é feito de detalhe, é igual um xadrez hoje. E a nossa competição agora é descansar, pensar na Série C, fazer um grande trabalho, como a gente vem fazendo. O projeto do São Bernardo são 5 anos muito sólidos. E não é fácil você vir aqui jogar de igual para igual contra uma equipe que tem qualidade, com uma torcida desse tamanho. Você tentar propor o jogo de todas as formas. Então assim, o meu sentimento é de orgulho. Sentimento, não sou um cara que gosta de perder. Para mim, eu só vou melhorar por dentro quando eu começar o outro jogo e conseguir vencer. Mas a gente tem que saber perder, a gente tem que saber entender onde nós estamos. Foi um jogo duro, um jogo complicado, mas o sentimento da direção e da comissão técnica é de orgulho com esses jogadores, com o que nós estamos fazendo. Boa noite, Márcio. Henrique Vidior, de Identidade Corintiana. Márcio, você já falou bastante sobre a arbitragem, mas a gente queria entender também sobre dois lances específicos. Você, na sua visão aí da beira de campo, considerou correta tanto a jogada do Corinthians quanto a do seu jogador? Eu achei sim. Achei que dos dois lados foram justas as expulsões. Tanto do Garro, porque ele já tinha, e o Helder, eu acho que a bola bateu na mão dele, e se bateu na mão era o segundo amarelo. Tanto que eu tinha 2 zagueiros com amarelo. Eu sorteei ali, eu falei, quem que acha que vai ser expulso? Porque ele estava um pouco mais. E aí não deu tempo de eu tirar o Helder também. Zanardi, boa noite, Cris Henrique do Dimensão Esportiva. Assim que o Corinthians faz 2-0, você já promove a primeira mudança colocando o Rodrigo Souza no lugar. Teve a primeira mudança no caso. Foi mudança de direção ou foi por causa mesmo do jogo está 2-0, você pensar numa nova estratégia para tentar alguma coisa aí na partida? Boa noite. Não, o Lucas Lima sentiu o tornozelo, ele pediu para sair. Ele é um segundo volante que dá muita dinâmica, né? E o Rodrigo ainda está vindo com uma lesão de joelho, né? Mas com 2-0, a experiência dele, vocês viram ali que o jogo ele consegue preencher ali. Ele é um cara que tem muita qualidade, tem um peso muito forte. Então a gente precisava de uma liderança ali. E por incrível que pareça, 2-0 a gente conseguiu ter algumas chances importantes no primeiro tempo. Então se virasse 2-1 ali, poderia, naquela bola que o Cássio defendeu, a gente poderia, quem sabe, ter saído com 2-1 e ter tentado fazer. Mas assim, são coisas que a gente não controla, né? O fato de você ter mudado, não completamente as equipes, mas ter sempre mudanças pontuais, repetido partida a partida, houvesse algum esses dias que você vai ter de preparação, você vai se encontrar um chamado de Então, boa noite. As mudanças que nós fizemos, muitas vezes foram feitas por causa de lesão.
e por não conseguir recuperar os atletas. Então é aquilo que eu falei. É claro que a gente gosta de ter mais sequência com os atletas, mas eu também gosto de entender a forma que o adversário joga, né? Então, se você for ver, eu perdi o João Carlos por lesão no joelho, ele teve que operar o menisco. O Vitinho sentiu ainda a lesão dele, não recuperou. O Pedro Carreretti rompeu o cruzado. O Rodrigo torceu o joelho. E quando você tem jogadores num clube que ainda você tem um elenco menor, é difícil a recuperação, né? Isso aí não é desculpa para que a gente possa perder. Tanto que a gente mudou e jogamos jogos grandes. Ganhei jogando com times diferentes e perdi jogando com a equipe principal. Mas a gente tem ainda algumas dificuldades que faz parte de uma equipe que está crescendo, que está amadurecendo. Acho que o principal é o São Bernardo acostumar a jogar jogos desse tamanho. Isso é o mais importante. Márcio, boa noite, Bruno Ferreira, da Voz do Esporte. O São Bernardo ficou a 1 ponto da classificação do Campeonato Paulista. Foi eliminado hoje também da Copa do Brasil. O foco na Série C é buscar o acesso da Série B. E o que o São Bernardo tira dessa primeira parte da temporada de positivo? Boa noite, é isso aí. Esse Paulista doeu um pouquinho, né? Porque você não classificar com 21 pontos não é fácil. Mas todo mundo assinou o regulamento, né? Então não adianta eu ficar aqui discutindo sobre o regulamento. O regulamento está lá para ser cumprido. A única coisa que eu questionei é porque o regulamento ele vale para o descenso, classificação geral. E para classificar, você não classifica com o índice técnico. Então, acaba privilegiando quem teve sorte no sorteio. E o futebol não é sorte, o futebol é competência. Mas era o problema. Nós sabíamos disso, que o nosso grupo, com o Novo Horizontino, que é uma baita equipe, que quase subiu para a Série A, Botafogo vinha brigando sempre para subir, e o São Paulo nem se fala. Então, assim, fizemos uma grande campanha, fizemos um grande trabalho, demos a infelicidade de pegar o Corinthians numa segunda fase, poderíamos ter tido uma outra sorte, mas acho que serve de experiência, serve de... tem muitas coisas boas no que aconteceu nesses quase 5 meses de trabalho do São Bernardo nesse último ano. E a gente vai brigar para subir sim. A gente vai brigar sim, nós vamos trabalhar bastante, vamos respeitar todas as equipes. Mas é o segundo ano que o São Bernardo joga uma Série C. A derrota do ano passado vai servir de lição. E a gente tem que pegar as coisas importantes que nós fizemos de errado, corrigir, ter humildade e trabalhar. É só o trabalho que faz com que a gente possa chegar em lugares maiores. Tá bom, né? Ouvimos bem aí o Zanardi, dá pro Pretzel também dar uma analisada aí no que disse. O bom treinador do São Bernardo, não é, Pretzel? Que poderia ter ido para o Corinthians, mas acabou permanecendo no time do ABC e lamentou aí. É bom o time do São Bernardo, mas hoje não foi bem, né? É bom, mas hoje o pênalti aos 3 minutos atrapalhou demais a estratégia do São Bernardo e facilitou muito a vida do Corinthians num esquema bem armado pelo Antônio Oliveira. Agora, olha a serenidade do Márcio Zanardi. Parabéns. O Bruno, diz que eu mandei um abraço para ele, por favor, pela serenidade dele na entrevista coletiva. Perdeu o jogo, explicou bem o que aconteceu, entendeu as expulsões, assim como nós, entendeu, né? Eu acho que os dois foram bem expulsos também. E aí, sabe, ele dizendo que deu azar pegar o Corinthians, mas que o Corinthians foi melhor, e foi melhor mesmo. Podia ter terminado 4-1 o jogo. Então, assim, parabéns pela serenidade do Márcio e pelo projeto que o São Bernardo tem de 4 anos e vai lutar agora por uma vaga na Série B, jogando a Série C, mais uma vez, que é um campeonato muito difícil. Então, acho que ele leu bem o jogo, sentiu que as escolhas realmente ficaram complicadas. Quando o jogo ficou 10-10, ele tentou abrir o time e aí só ficou com um zagueiro que é o Rafael Foster, que é até lento, né? Facilitando a vida do Corinthians, mas tentou de tudo e fica a serenidade dele para mim como esse grande momento do Márcio Zanardi, que é um bom treinador. Sim. Vai falar aí o Antônio Oliveira na sequência, é no mesmo espaço aí, ô Ramiro? Tem que esperar acabar isso, o Zanardi, é isso? Isso, na mesma sala. Na mesma sala estamos esperando o Zanardi sair para o Antônio Oliveira chegar por aqui. Então vamos fazer o seguinte, aliás, vamos lá então. Terminou agora a coletiva do Zanardi. O Antônio Oliveira deve chegar na sequência aqui, o técnico do Corinthians. Sai um e já entra o outro aí, não é? Antônio Oliveira. O Antônio não está aqui ainda, mas ele deve estar chegando em instantes. Aliás, o estádio do São Bernardo tem suas curiosidades, né? Estamos numa região aqui que é próxima ao vestiário. E aí na saída do vestiário é que tá todo mundo peladão próximo à sala da coletiva de imprensa.
Tá coisa linda por aqui. Bom, o local que o pessoal toma banho, né? Tu vai fazer o tomar banho de roupa também não dá, né? O cara tem que arrancar a roupa pra tomar banho, né? Como é que faz? A porta ficou aberta aqui e aí a rapaziada tava passando com tudo exposto por aqui. Tá. Bom, vamos fazer o seguinte, ó, o Pretzel, eu tava falando do Antônio Oliveira, que já vai começar a coletiva dele aí na sequência, mas esse português arrumou o Corinthians, hein? Claro que tá muito longe de ser uma maravilha, de ser um espetáculo, mas pelo menos o Corinthians já tem uma cara de time, né? Já não é um amontoado, um catado, né? Já tem uma feição de time, né? Não, tem toda a razão. É um time competitivo que corre até os 95, até os 100 minutos. Eu falei sobre isso antes de começar o jogo. E ele, nas mudanças, a gente leu o mesmo jogo. A entrada do Mateuzinho, a entrada do Kaká também, tirando o Iralberto. Só que ele tirou o Wesley, eu teria tirado o Iralberto, ele inverteu, tirou o Wesley primeiro. E o Mateuzinho entrou no jogo para atuar como um ponteiro, para ajudar na marcação sem a bola e para atuar como um ponteiro com a bola, puxando contra-ataque. Ele entrou muito bem, deu muito certo a estratégia. Lá atrás o Corinthians não correu riscos praticamente. Tem o milagre do Cássio no primeiro tempo, assim que o Corinthians fica com um jogador a menos, e o Márcio Zanardi deixou claro, se vira 2-1 é outro jogo, ele tem razão. O Cássio fez um milagre no lance do Silvinho no final do primeiro tempo. E no segundo tempo, o São Bernardo chutou uma bola no gol. Foi aquela jogada muito legal, jogada ensaiada, né? Que os europeus fazem muito. O cara bate escanteio lá fora da área e vem um jogador e bate de primeira. Foi o Vitor Ricardo, pegou de primeira, um chute maravilhoso. E o Cássio acabou defendendo. Então, o Corinthians teve 5, 6 oportunidades claras de gol, além dos gols que fez, né? 4, 5 além dos gols que fez. E o São Bernardo teve 2. Então, o Zanardi viu bem o jogo e o Antônio Oliveira acertou bem o time do Corinthians. Mas tem que se acalmar, né? Acabou sendo expulso. Já fica punido para o primeiro jogo do Corinthians na terceira fase da Copa do Brasil, onde ele não poderá dirigir o time. E nem o Garro vai poder jogar, é um desfalque importante, hein? Dependendo aí do adversário do Corinthians, assim, né? Eu tô vendo muitos caras ligados ao Corinthians reclamando da expulsão. Pessoal, o jogador foi avisado, os dois foram avisados. Eles querem bagunçar o jogo, será que é isso? Será que o jogador não tem que jogar mais e parar de se provocar, de se puxar, de querer fazer cera, de se atirar no gramado? É demais isso. Se aponta muito o dedo para a arbitragem, mas e os atletas também que jogam no Brasil? Então, muita calma. Acho que as 2 expulsões foram corretas e eu continuo com essa ideia. Eu também estou com você. As expulsões foram corretas. O gol anulado do reclamação foi uma vergonha. A principal reclamação do São Bernardo é a de uma possível expulsão do Fagner, né? O Fagner teria... merecia, viu, pela imagem aqui. A entrada aqui no jogo é muito rápido para nós, né, Ramiro? Então a entrada do Fagner foi uma cotovelada violentíssima no Silvinho. Violentíssima. No VAR, é lance de expulsão sem precisar olhar, né? Entendo que se tivesse o VAR nem precisaria olhar. Com o cara do VAR só avisando, nem precisa olhar, pode dar o vermelho. Tô dando um exemplo, assim, sabe? Como se fosse assim. Sem o VAR, um lance muito rápido, aí o Braulio não deve ter visto, mas que foi uma cotovelada violentíssima, foi. O Fagner, ele usa muito o cotovelo, demais, né? E vai, muitas vezes, recebendo aí as benesses das arbitragens ruins, que não enxergam e muitas vezes fazem que não viram também, com VAR, sem VAR. Realmente incrível, chama muito a atenção. Deixa eu abrir aqui o gabarito, Pretzel. Vamos adiantando as notas enquanto não chega aí o Antônio Oliveira. Vamos lá, Michel Lopes, por favor, gabarito do jogo e as notas do Alexandre Pretzel para Corinthians 2, São Bernardo 0. Gabarito do jogo. Começando então pelas notas do São Bernardo e o goleiro Alex Alves, Pretzel. 5. Vitor Ricardo. 5,5. Helder. É bom zagueiro, mas hoje foi mal. 3. Rafael Foster. 5. Arthur Henrique. Nossa, ele foi pro hospital, né? O choque com o Alberto, mas foi mal no jogo, viu? Fez o pênalti e tomou um banho do lado dele, viu? Tomara que ele se recupere rápido. No jogo ele não foi legal. 3 pra ele. Capri. Oi, Bruno. Rapidinho, só para destacar aqui nos vestiários do 1º de maio, o encontro entre Márcio Zanardi e Augusto Melo, presidente do Corinthians. Tentei até esticar o microfone, acabei não conseguindo. Então já faz uns 3 minutos ali abraçados, conversando, são bem próximos, né? O presidente corintiano, o técnico do São Bernardo. Quem sabe que eles estão conversando por ali. Quase deu, hein? Quase consegui te levar, mas não deu certo.
Quem sabe no futuro, vamos ver. Mas o Antônio Oliveira não tá deixando saudades do Márcio Zanardi, não. O Pretzel, Davi Gabriel entrou no lugar do Arthur Henrique. 5. Alan Santos. Alan Santos, 4. Foi embora para a entrada do Kaique. Saiu um zagueiro, entrou um atacante, né? O Kaique é aquele experiente e tal, fez uma boa jogada, mas depois pouco acionado. 5. Lucas Lima. Lucas Lima saiu machucado, sem nota. O Rodrigo Souza entrou no lugar dele. 5. Wesley Dias. 4. Saiu para a entrada do Raniel. Pô, o Raniel é um jovem, né? O Bruno Migliozzi me explicou. Aí teve uma bola que ele pegou e ao invés de ir em direção à área, ele se atira de uma maneira bizonha no gramado. Um jogador jovem, de 20 anos. A área livre à frente dele para ele avançar com a bola, ele se atira. O Fagner até, o Fagner nem dá uma bronca nele. Né? Então, só por esse lance, 4. Lucas Tocantins. Esse a gente sempre brinca, né? 100 palmas pra ele hoje, viu? 4. Silvinho. Silvinho, um lutador, cara. Um lutador. Tem horas que ele enfeita a jogada e tal, mas um lutador, melhor jogador de São Bernardo, 6. Matheus Regis. Mal hoje, hein? Não é mau jogador, mas hoje foi mal. 4. Luiz Felipe entrou no lugar dele. Sem nota. Márcio Zanardi, o técnico do Santo André, do São Bernardo. Cheio de dificuldades para armar o time, é claro, mas tentou de tudo, entrou com um esquema bem ofensivo para tentar superar. Porque ele entrou com 3 zagueiros, mas entrou do meio para frente com uma linha de quase 4 atacantes. 3 atacantes, um volante, um meia, dois alas que saíam muito. Então acho que ele tentou de tudo, mas o pênalti logo aos 3 minutos atrapalhou demais a vida do Zanardi. 5 para ele. Virando a chavinha, vamos mudar o hino aí, Michel Lopes. E agora o gabarito do Corinthians, a nota do goleiro Cássio. 7,5. Fagner. Fagner, 6. Mesmo com cotovelaço? É que é o seguinte, o 6 ainda com cotovelaço. Ele ganharia um 7, que ele jogou bem. Com a bola ele jogou bem, mas essa entrada dele foi criminosa. Então ele fez hora extra no campo. Félix Torres. 8. Melhor partida do Torres. Melhor partida dele, né? Gustavo Henrique. 7,5. Bem Gustavo Henrique. Hugo. Hugo, 6. Você já chamou o Hugo, Pretzel? Não. Eu já. Você nunca deu um grito assim, Hugo? Nunca, não, essa terceira série aí é com o Capelanes e com o Ramiro, quando eles se encontram. E mais o Migliozzi às 5 da tarde. Você não chamou ainda hoje, né? Exato. O Pretzel. Mas outras oportunidades. Chama o Hugo aí, ô Ramiro. Vê se ele quer falar. Daqui a pouco, aliás, pode ser que ele fale, viu? Porque o Corinthians vai tentar disponibilizar um jogador junto ao Antônio Oliveira para falar por aqui. Não sei se vai dar tempo, né, irmão? Mas vamos lá. Vamos lá. Nota do Hugo então, Pretzel? 6. Meio de campo do Corinthians teve Ranielli. 6,5. Garro. Garro, a nota dele era boa. Ele estava bem no jogo, mas a expulsão derruba tudo. 4. Breno Bidon. 7. Eu falei pra você, Pretzel. Muito bom. Põe esse menino lá no contra o São Paulo. Lembra que eu te falei no jogo contra o São Paulo? Nada. Eu falei, põe o Breno Bidon no lugar do Fausto Vera. Mas como? No lugar do Fausto Vera, o Breno Bidon? Esse moleque é bola, Pretzel. Esse menino é bola. Põe o Breno Bidon, que ele é bola, esse rapaz, meu. Mas assim, ó, ele cresceu no 10 contra 10. Aí ele é habilidoso, cresceu com espaço. No 11 contra 11 ele teve uma certa dificuldade, mas ajudou. Foi um jogador solidário. Então a nota dele é muito mais pelo segundo tempo, 7. Na Copa São Paulo ele já tinha mostrado qualidade. Esse rapaz aí vai virar... A Copa São Paulo é na turma deles, né, irmão? Mas ó, na turma deles. Põe o Breno Bidon, que esse rapaz vai virar bom jogador. Gostei, mas vou esperar um pouco. Vou ter um pouco de calma. Ele saiu para a entrada do Guilherme Biro. Sem nota. Yuri Alberto. Yuri Alberto, 7. Saiu para a entrada do Kaká. Entrou bem, para fechar a defesa também. Foi a estreia dele hoje, né, Ramiro? Estreia do Kaká, né? Isso, estreia dele. 6,5. O Antônio Pedro Oliveira Raul. tá chegando por aqui. Pedro Raul, 7. Romero entrou no lugar dele. 6. Wesley.
Wesley, 6. E o Matheus França, que entrou no lugar do Wesley? 7. Nota do Antônio Oliveira, que vai falar agora. 7,5. E depois nós damos a nota do árbitro da partida. Vai lá, Antônio Oliveira falando. Vai, Ramiro. Ele só pediu uma aguinha aqui para começar a coletiva, que tá um calor para cada um aqui na sala de coletiva. Mas o Antônio Oliveira vai começar a falar. Ele foi expulso durante o jogo, mas a CBF liberou que ele falasse porque consultou o regulamento. Então vamos lá, Antônio Oliveira vai falar no microfone da Rádio Bandeirantes. Técnico Antônio Oliveira. Vamos lá então, começando a entrevista coletiva, tudo bem? Antônio Marco Belo, Rádio Transamérica. É um jogo totalmente atípico, um pênalti com 1 minuto de jogo. Eu acho que muda tudo que os técnicos pensaram em fazer durante a semana. Daí depois um jogador expulso do seu time, muda de novo. Um jogador expulso do outro time, muda de novo. Os treinadores, eu acho que tiveram, tanto você quanto o Zanatti, que se remexer durante a partida para repensar o jogo. O que um time tem que fazer para ganhar um jogo tão atípico como foi o jogo de hoje, com tantas mudanças? Obrigado. Bem, antes de mais, boa noite a todos. Para mim, enquanto treinador, o ter um penalti ao primeiro minuto não é típico, portanto, a estratégia para mim mantém-se, neste caso para nós, porque aqui não há o eu, há o nós. É evidente que a única situação que a partir do momento que tivemos que reajustar foi a partir do momento da expulsão do Rodrigo, a terminar a primeira parte. E nessa perspectiva fomos sempre muito pragmáticos em relação àquilo que o jogo ia nos pedindo, e nós fomos, eu enquanto treinador vou respondendo àquilo que eu observo, e praticamente retirarmos tudo aquilo que o adversário tentou explorar. Fomos uma equipa muito adulta, muito pragmática em relação ao jogo, sabíamos para o que é que vínhamos, tínhamos um objetivo claro de passar à fase seguinte. Foi um jogo muito conseguido, de excelente organização da equipa, portanto, sobre o ponto de vista defensivo, praticamente não demos espaço ao adversário para poder. O adversário, salvo erro, estou 2 vezes ao nosso golo durante uma partida inteira, mesmo quando estando com mais um elemento, porque nós fomos sempre que nós tivemos ou igualdade ou inferioridade, nós nunca tivemos a igualdade em relação ao adversário. Portanto, acho que é uma vitória maiúscula da equipa, uma vitória da personalidade, do caráter, da qualidade, da estratégia e da organização. Portanto, os jogadores são, na minha opinião, os grandes obreiros e artistas desta classificação. Agradecer também o apoio de toda a torcida, que foram determinantes para nos empurrar para um resultado que a todos nós nos deixa orgulhosos. Muito obrigado. Pedro? Antônio, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Tem repercutido muito a tua expulsão, um lance de uma possível expulsão que deveria, na visão de alguns, ter sido expulso o Fagner. E também do lado do Corinthians algumas reclamações. Você acha que a arbitragem atrapalhou o jogo de hoje? Antes de mais, obrigado pela pergunta. Eu não vou tecer qualquer comentário sobre a arbitragem. Faz o seu trabalho, o melhor que sabe. Portanto, eu acho é que a função de árbitro não é fácil. Muito mais ainda sem o auxílio do VAR. Eu não gostaria de ser árbitro, porque se existe elemento no campo de jogo que não pode errar, é ele. Tudo cai sobre ele, e todas as revoltas e frustrações é nele que bate. Agora, também acho que ele deve lesar pela saúde do jogo. E é mais bonito ver um jogo 11 contra 11 do que estarmos a condicioná-lo, acho que de forma até desnecessária, como é o caso daqueles cartões amarelos, porque se for nesse caso, repare que o empurra aqui, empurra ali, não há os jogos que terminem. Portanto, nessa perspectiva, em relação à minha, nem vou comentar. Portanto, as pessoas já, quer dizer, eu já estou aqui, eu já estou aqui há 4 anos no Brasil, vou começar o meu 5º Brasileirão. Portanto, os árbitros já me conhecem. Agora, eu acho que o comportamento deles deve ser igual para todos, e não olhar às caras. Portanto, se for assim, eu estou aqui sempre para ajudá-los,
dentro da minha forma de ser e de estar, que eu não vou abdicar. Essa é a minha forma de viver, apaixonado ao jogo, sempre com respeito por todos os intervenientes do jogo, como árbitro. Agora, eu acho que devem lesar pela saúde do jogo, não condicionar depois em termos de uma expulsão aqui, outra expulsão ali, porque depois entramos em situações de compensação, mas eu não quero entrar por aí. Acho que é demasiado redutor estarmos aqui a falar de um jogo que foi muito bem conseguido pela minha equipa, do que estar aqui a falar de situações de arbitragem. É evidente que, mas se o resultado não fosse para o teu lado, se calhar falaria, mas o futebol é assim mesmo. Portanto, o árbitro fez o seu melhor, estamos aqui para ajudá-lo, mas acima de tudo aqui o que eu quero é valorizar o grande jogo que a minha equipa fez, com e sem bola, que me deixa orgulhoso, e nós, como eu sempre disse, acredito cada vez mais neles. Aliás, sempre acredito cada vez mais neles. Eles fazem-me todos os dias sentir, eles é que me fazem sentir treinador. E disse-lhes isso a eles, estou muito orgulhoso deles. Foram gente que foram astutos, entregaram-se ao jogo de corpo e alma, tiveram sangue no olho, e é isso que eu aqui quero, porque é assim que se representa desta forma esta instituição. Obrigado. Salazar, TV Gazeta. Queria que você falasse da sequência agora. O Corinthians tem cerca de 3 semanas livres agora para trabalhar até a estreia na Copa Sul-Americana. Imagino que você queira fazer alguns amistosos. Queria saber se você pretende fazer amistosos, quantos amistosos você acha que é o ideal para preparar essa equipe para a sequência, e que nível de adversário você gostaria de enfrentar nessas semanas livres, por favor. Obrigado. Eu compreendo a sua pergunta. É evidente que nós temos algumas situações planeadas, outras que nem dependem de nós, porque arranjar adversários nesta altura não será fácil, principalmente do nível competitivo eventualmente que nós desejávamos. Mas eu acho que agora, mais do que isso, é evidente que nós vamos ter tempo agora para poder trabalhar, para poder estarmos mais tempo juntos. É evidente que, com certeza, obrigado, com certeza que vamos efetuar amistosos, porque se fazem e contemplam parte dessa nossa preparação a entrarmos novamente na competição. E é isso mesmo, é aproveitar esse período para nós nos prepararmos da melhor forma para as competições que vêm aí, e onde nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto equipa e enquanto clube. Obrigado. Antônio, boa noite. Boa noite. José Edgar do GE. Na sua estreia, contra a Portuguesa, você já havia tentado escalou o Pedro Raul e o Yuri Alberto juntos, mas para você, infelizmente, naquela época, o Pedro Raul se machucou muito cedo e precisou sair do jogo ainda no primeiro tempo. Hoje você voltou a escalar os dois foram decisivos, marcaram os gols do Corinthians. Quero saber, o que a equipe ganha na tua análise, na tua visão, com os dois jogadores jogando juntos, O Yuri sempre teve a característica 9, foi visto como 9, o Pedro Raul é um cara mais forte, mais brigador, ganha bastante no corpo. O que o Corinthians ganha mais jogando com os dois juntos, e seu plano é ter cada vez mais os dois juntos jogando? Obrigado pela pergunta, boa noite. Primeiro... Não tem problema. Pode continuar. Não, eu vou, claro que eu claro, dela, tentando atravessar a coletiva aqui. Você está filmando, né, Vitor? Você está filmando. Pode seguir, obrigado. O Marco Belo foi atravessar. Ficou todo preso no fio. O senhor está dando risada por aqui. Já está? Perdão, não tem problema, eu acho que o que a equipa ganha primeiro é ter dois jogadores de grande qualidade, e hoje foi o Pedro e foi o Yuri, portanto, porque fazia parte da estratégia para este jogo. É evidente que, se olharmos para as características de um e do outro, portanto, nós percebemos que o Pedro Raul é um jogador de sustentação, que tem a capacidade de jogar de costas para a baliza, jogo em apoio. O Yuri, um jogador tem essa habilidade mais, porque tem também muita velocidade, portanto, e nessa perspectiva concede-nos jogo em apoio e ataca à profundidade, portanto, e é nessa perspectiva dessa relação que nós criamos ali do lado direito, porque ele iniciou no lado direito, mas depois foi para o lado esquerdo, também sobre o ponto de vista estratégico, mas depois tive que rapidamente também alterar mais tarde pela inclusão de
de 2 avançados por parte do adversário, que colocou muita gente na nossa última linha, mas é como eu lhe estou a dizer, o que ganha são 2 jogadores de grande qualidade, e feliz o treinador que tem esses 2, mais outros, como o Ángel, como o Gustavo Silva, como o Pedro Henrique, como o Wesley, e como o Giovanni, como o Arthur, que hoje não esteve aqui. Portanto, a estratégia para hoje foi a inclusão desses 2. Portanto, nós vivemos de jogo para jogo. Com certeza que em alguns jogos vai-se repetir isso, mas talvez noutros, de acordo com aquilo que são as características do adversário, dos comportamentos deles e daquilo que ele nos pode oferecer e que nós queremos explorar, pode ser a inclusão do outro. Portanto, estou muito feliz com o rendimento dos 2 e de todos aqueles que acabaram por pertencer a uma vitória que não dá discussão nem margem para poder haver outro resultado. Aliás, eu acho que o resultado até acaba, pelas oportunidades que nós tivemos, acaba por ser lisonjeiro. Acho que o resultado mais justo seria até o 3-0. Aliás, nós acabámos por fazer 3-0, ainda hoje eu estou a perceber porque é que o gol foi anulado, mas isso já passou, e como ganhamos, não vou dizer nada. Muito bem. Atenção, Ramiro, vamos lá então. Finalizando, já estamos em cima da hora aqui, vem aí a Voz do Brasil. Ramiro, amanhã a gente fala mais do Corinthians da programação da Bandeirantes. Até lá, hein? Fechou, Capri. Até amanhã. Corinthians que volta a campo só em abril. Vai ter uma folguinha, mas deve fazer alguns amistosos no meio do caminho. Maravilha. Valeu. Bruno, valeu, Bruno. Bom retorno à base aí. Até amanhã, hein? Valeu, Capri. Até amanhã. Só para confirmar, o São Bernardo volta a campo só na Série C contra o Náutico, dia 20 de abril. Maravilha. Tá faltando a nota aqui do árbitro do jogo, Pretzel Braulio da Silva Machado. Qual a nota dele? Ele ficou um pouco nervoso, se atrapalhou. Eu vou dar uma nota 5 para ele. Tá bom. E amanhã tem Esporte em Debate, às 7h30. Estaremos juntos com o Capelanes. Estaremos juntos? Não, porque depois de um jogo desse, eu não sei se tu e o Capelanes aguentam, mas não tem problema. Estaremos juntos. Sempre uma honra. Muito obrigado. Obrigado ao time técnico da Bandeirantes. Michel Lopes na mesa de som, Caiame Martins na central técnica. E todo o nosso timaço técnico que manda áudio e vídeo pro Brasil e pro mundo. Marcela Souza na produção do apito final. Tchau, Marcela. Até amanhã. Tchau, Capri. Até amanhã. Muito obrigado. E amanhã, às 7h30, o Esporte em Debate. Mas, claro, muito antes, a gente já vai estar falando em esporte para você na programação da Bandeirantes. Tenham todos um bom final de quinta-feira aí, uma boa noite de quinta e uma excelente sexta-feira. Coisa linda que tá chegando, hein? Ela vem aí. É isso aí, sexta coisa linda. E com calorão, para quem gosta, vai ser uma sexta-feira ainda mais especial. Valeu, gente. Ótima noite a todos. Tchau. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.